que eu tô fazendo aqui? Eu queria tanto ser advogado e tô aqui 4 horas da manhã, antes de eu tomar posse, eu olhando pro teto assim, falei assim, cara, eu tô tomando o lugar de alguém que tem muito mais vocação que eu. Sabe? Eu tinha certeza. Por causa exatamente do que a gente começou falando, do estereótipo masculino. Te dava medo, como né? Eu vou? Eu tinha feito curso de formação. Eu já sabia como era o ambiente. O ambiente é masculinizado. E eu falando, meu Deus, como é que eu vou continuar sendo quem eu sou? Será que eu vou ter que mudar minha personalidade para me encaixar nessa profissão? Então era algo muito difícil. Nos primeiros meses, eu fazia questão de ir bem, tipo, sei lá, Lara Croft, eu não sei o que vocês pensam de mim. Sim. Eu ia toda paramentada, tal, e me passava um batom e não sei o quê. Você não... No primeiro momento... Aquelas meias de moletom, né? No primeiro momento, eu queria me encaixar no padrão. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu estou aqui, eu não vou nem falar o sobrenome, porque pra mim já ficou íntima. Doutora Luana. Pode ficar no Doutora Luana? Pode, se você preferir. E a pessoa tá olhando assim, obviamente a pessoa já viu o título e sabe que você é delegada. Mas quando eu falo Doutora Luana, muita gente, por preconceito, vai falar, ela deve ser dermatologista. Né? Porque as pessoas chamam de doutora. E mulher, né? Doutora, mulher, bonita. A pessoa fala, ela é dermatologista, ela trabalha na odontologia, mas na verdade, doutora Luana Davico. Isso. Davico. Ela é delegada. Então esse achismo de hoje, ele vai ser basicamente sobre... Cara, porque eu entrevistei aqui o delegado da Cunha. Você deve conhecer o delegado da Cunha. Ele ficou famoso aqui. Eu preciso falar isso. É verdade. Algumas das coisas que eu preciso falar é... Bater no peito. Eu coloquei o da Cunha. Naldo e da Cunha. Não. O Naldo, enfim, e o da Cunha vieram daqui. E muitos outros, hein? Mas o da Cunha é grato, é diferente. Por que é grave? É grato. É grato, adoro. Grande abraço ao delegado da Cunha. Depois que virou deputado, não foi em mais nenhum podcast. Mas ele começou aqui... Agora que ele tem imunidade... agora que ele tem que vir falar tudo, né? É verdade. Lógico. Mas eu gosto dele pra caramba. Eu preciso falar. Ele começou aqui. Quer dizer, ele fazia já o programa dele lá. Ele fazia as como é que eu posso dizer? YouTube dele. O YouTube dele, ele fazia as rondas dele, que eu queria dizer. Ele ia lá no lugar, tal, filmava, tal, e ele veio aqui, cara, eu me lembro que foi uma explosão. É bizarro. Então, eu acho que a gente vai dobrar esse número, doutora. Porque você, além das curiosidades sobre delegacia, que eu quero saber, tem o lance de você ser mulher, que aí vai falar, mas eu sou ignorante, o programa é o achismo, eu vou fazer pergunta tosca e vou interromper a doutora toda hora. Exatamente porque... há muito preconceito na minha visão sobre, cara, é uma delegada, é uma mulher e tal. Como é que funciona isso? Então fica aqui que a gente vai ter perguntas, obviamente, sobre cantada de criminoso, o que ela acha da delegacia da mulher, o que tá acontecendo. Mas antes eu preciso agradecer um negócio, doutora, que é a Insider, que é minha patrocinadora. Se não fosse ela, a gente não teria doutora Luana Davico aqui com a gente e outros convidados. A Insider, para quem não sabe, é roupa com tecnologia, roupa moderna e qualidade dos pés à cabeça, linha feminina, linha masculina, tem meia maravilhosa, a meia da Insider, você põe, você tem um conforto no pé como você nunca teve. A cueca, desculpa, doutora, mas é uma cueca abraça a bola, queria deixar claro isso. A calcinha eu não usei ainda, mas em breve posso ser que use. Eu dei pro meu contatinho de namorado. Deu? Dei minha calcinha na Insider. Seu contatinho? É um cara ou uma menina? Não, uma menina. Mas E você pode falou usar calcinha. Pro meu contatinho. Tudo bem, o índio tá namorando um cara que usa calcinha, Uma tá tudo pessoa. certo. Uma pessoa, tá tudo bem, a gente é... É importante ser uma pessoa. Não, a gente é liberal. Uma pessoa. Uma pessoa. Tá. Imagina se ele namora um cavalo, ia pegar mal. Aí não. Então, aqui na descrição tem um cupom de desconto, né? Maurício12, te dá 12% de desconto em toda a linha Insider. Compra, até porque, cara, de verdade, olha o merchan que a Insider permite a gente fazer. Vale a pena você comprar só pra dar uma moral pros caras. Falar assim, obrigado, Insider, por você não censurar um merchan que eu falei que o índio tá namorando um cavalo. Chegamos nesse nível de merchan. Bom, doutora, vou começar direto. Posso parar de chamar de doutora? Porque parece que eu fiz um crime e eu tô preocupado. Vamos lá. Você é delegado. A primeira pergunta que o SPTV te faz, né? Que o Globo Repórter te faria. Como que é pra você, assim? Tipo, você é delegada, você cuida, né, de crimes hediondos, várias coisas que acontecem na sua delegacia.
Como é que funciona essa parte do crime, assim, da cantada, do chaveco? Você já tomou cantada de criminoso? Você vai prender o cara não te respeita? Não tô falando da delegacia, eu tô falando do dia a dia do crime. Do dia a dia do crime? Bom, eu acho que assim, fora da delegacia é muito improvável que você ache que eu sou delegada. Sim. Né? Até pelo meu estereótipo, por tudo isso. Então, eu tava namorando, então não tenho muito, assim, noção de cantada. Eu sei que se o cara ficar me encarando, é mais fácil eu achar que eu já prendi ele do que eu achar que ele tá me dando em cima. Maravilhoso. Peraí, isso é maravilhoso. Eu preciso parar. Não, Isso é maravilhoso. sério. Você não sabe chavecar, então. Não, se o cara ficar me encarando, eu fico assim, eu já prendi ele. O cara só quer te pegar. Aí você chega e fala, vem cá, com licença. Vira. Você começa a revistar o cara. Não, mas é porque já aconteceu uma vez, eu estar no supermercado, na fila do supermercado, e aí a pessoa fala assim, e aí, doutora? Aí te dá aquele frio na espinha, né? Cara, será que eu prendi esse cara? Será que ele me segue das redes sociais? Será que é meu aluno? Então, assim, é bem confuso. Você ficou namorando quanto tempo? 7 anos. Ah, entendi. Então você tá delegada há quanto tempo? Há 6 anos. Entendi. Então você nunca viveu essa vida, digamos, de uma pessoa comum. Não. E aí há confusões. Mas assim, o criminoso, você prendeu o cara. Certo. Ele nunca chegou com gracinha ou te descredibilizou pelo fato de você ser mulher? As duas coisas. No último plantão que eu tive, tinha um casal discutindo na porta da delegacia. E é aquele negócio, né? Tem alguém discutindo na porta da sua delegacia, você vai lá ver o que tá rolando, né? Ah, é assim? Mas é óbvio. Imagina se o cara parte pra cima da mulher. Aí alguém tá filmando, olha só, um casal brigando na porta da delegacia e ninguém faz nada. Oh, mas peraí, é muita coragem desse casal discutir na porta da Não, delegacia. é muita cachaça. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tudo se resume a cachaça. Goiás, ainda mais que você é de lá, né? Eu sou de Goiás, mas Você tá em DF, no né? DF. Tá. E aí eu cheguei e tava um do lado do meio-fio, o outro do outro lado do meio-fio. E eu fui lá resolver isso. E tinha uma guarnição da PM que veio junto comigo, um sargento. Aí eu chego pro rapaz e falo, o que tá acontecendo? Aí ele, briga, não sei o quê. Aí eu pergunto, mas vocês querem representar? Vocês se machucaram? Vocês se injuriaram? Alguma coisa? E aí ele não me respondia, ele respondia pro PM, que era homem. Um cara que na hierarquia tá abaixo de você. É porque, assim, eu não tenho não sei, vaidade de ir toda fantasiada de delegada. Fantasiada, assim, com escrito delegado na camiseta, distintivo de delegado. Ouvindo Pantera. Tem gente que gosta, assim. Eu não, eu vou trabalhar do jeito que eu acho confortável, se der alguma merda, se eu precisar correr. Mas tem um uniforme? Desculpa te interromper. A polícia civil, ela é uma polícia que ela tem o caráter de ser descaracterizada, né? Então ela porque tem é civil, né? Exatamente. A polícia militar, ela tem militar. essa noção de que o trabalho dela é que a presença ostensiva dela já represente algo. Então, por isso que ela tem a farda já impacta. E tudo mais. A Polícia Civil, não. Mas nós que somos do plantão, nós temos, né, os uniformes, etc. e tal. Mas tem um dress code do tipo assim, você não pode ir de mini saia e bota, sabe assim? Não. O cara vai de sunga. Tem alguma coisa... Assim, de acordo com as normativas, a gente tem uma calça de 6 bolsos, a roupa com a identificação, até para o cidadão identificar a gente. Essa roupa aqui é uma roupa que você trabalha? Não trabalho. Você não trabalha com essa, não? Não. Eu tenho colegas que são delegados que vão trabalhar de terno, de gravata. Tá. Tem mulheres, porque trabalham em outro ambiente. Tá. O meu ambiente é o plantão. É a bagaceira. É o negócio acontecendo. Ô, doutora... Então, eu vou trabalhar com a calça confortável, tênis, ou coturno, depende. Às vezes você vai de coturno. Às vezes eu vou de coturno, às vezes eu vou de tênis, desde que seja impermeável, confortável. Sim. E uma camiseta. Inclusive, eu tenho uma camiseta da Insider. Eu também tenho. Pronto. Eu tenho uma camiseta da Insider que eu uso bastante. Tá aqui, ó. Tem mais uma agora. Tá aqui. Tem mais uma. Olha só, sensacional. Você ganhou mais uma aí. Amei. Ela veio de Brasília só pra isso. Ela veio de Brasília cara, só. Todo mundo tá vindo pro achismo só pra ganhar a camiseta da Eu Insider. não ia falar não, mas isso é fofoqueiro, hein? Mas enfim, aí eu sempre vou muito tranquila. E nesse dia, como tudo aconteceu na hora que eu tava trocando turno, eu não tava nem com distintivo. Então, acho que ele olhou aquela menina, porque eu tenho uns 60 de altura, né? Aí ele olhou assim e não me deu moral nenhuma. E ele só ficou respondendo PM. Aí eu virei pro PM e falei assim, PM, eu falei, sargento fulano, deixa eu te falar, já que ele só responde o senhor, conduz ele pra minha sala, às vezes na minha sala ele me responde o que tá acontecendo.
Não, Aí- só pra galera entender. Você é a autoridade máxima na delegacia, pra entender a hierarquia. Eu tô coordenando um plantão, né? Eu tenho uma situação de possível crime. Eu tenho 2 pessoas discutindo, uma criança chorando, né? O rapaz respondendo para o PM que tinha havido uma discussão, que estava cansado de agressão, inclusive. Então, eu tenho ali um mínimo de elemento para acreditar que tem uma situação criminal acontecendo. Sim. Então, ali, naquele momento, eu falei, então conduz ele até minha sala que eu vou conversar com ele. Aí o PM falou assim, ela é a delegada. Maravilhoso. Aí ele não "Nossa, sabia ou ele sabia? Eu acho que é automático também. Ele não é obrigado a saber que eu sou delegada. É isso que eu ia falar. Mas ainda que eu fosse nada. Sim. Não, Maurício. você Eu tava tá falando com o cara. perguntando Aí tudo bem. E o cara tava lógico. respondendo pro PM que não fez pergunta nenhuma pra ele. Entendi. O cara Só achou que ele tava na parado. Arábia Saudita. Tem uma coisa diferente também. Que não é muito diferente de Goiás, dependendo do lugar onde você tá também, né? Não vou falar nada, mas enfim. Parabéns. Amo Goiás. Um abraço. Fala aí, Gustavo Lima. Pra ter que falar essas paradas, a galera fica brava. A parada é o seguinte, sobre o ponto do machismo. Mas você fala... Certeza que já tá no Twitter agora, estamos no Twitter, com as pessoas escrevendo assim, ele pegou uma delegada e ficou falando de machismo, em vez de falar... Cara, é porque existe uma coisa que sai do comum. Exatamente. Né? E eu acho demais o que tá acontecendo na sociedade, aquela coisa toda do tipo, a mulher tá jogando futebol, ou a mulher agora é piloto de avião. Isso é muito legal, mas de um tempo pra cá, ficou mais comum do que antigamente. Não existia tanta delegada mulher quanto hoje. Então, acaba Não tinha sendo... nenhuma. Quando eu fui estudar, não tinha nenhuma. Então, eu não posso ser demagogo e Quer ficar, dizer, não... tinha, mas não sei, né? Porque não é uma coisa comum, né? É uma coisa ordinária, do tipo, caramba, que legal. Porque a nossa sociedade masculinizou essa profissão. Imagino isso com Entendeu? certeza. Então, é a mesma coisa da professora, Na verdade, a nossa sociedade masculinizou a sociedade. Exatamente. E aí, quando tem uma profissão que é uma profissão como é... Porque assim, já era difícil você encontrar, sei lá, engenheiro mulher. Já Há era. 80 anos atrás, não existia. Agora... Exatas, mulher parece que não combinava, né? Muita ideia. E da mesma forma, o contrário, né? Homem manicure, não vejo. Essa construção, né, masculinizada do que pode ser, do que não pode ser. Sim. Então, você não encontrava homens na pedagogia, na enfermagem, ao tempo que você também, até hoje, é minoria. Não, ainda. e hoje tem homem até falando de signo pra pegar mulher. O quê? Que isso, Maurício? O quê? Que isso? O Eu cara fica adoro culpar solteiro, o signo. ele vira massa sensitiva, do nada. Sagitário, aventureira. É assim que os caras fazem. Os Tá sabendo, hein? Eu sou Sagitário, só por isso. E aí, obviamente eu vou pra essas perguntas mais, digamos, sobre um universo que não tem a ver com o que a gente imagina, pra Mas entender. assim, é porque quando eu peço pra você procurar uma referência em filme, em desenho, de um homem policial, você consegue Vários. pensar. Que mulher policial? É difícil encontrar. Não vai encontrar. Que mulher policial você tem referência? A Major Geisa, da novela. Quem é? Ah, entendi. Quem é a referência de mulher policial? Então não tem. Agora, Geralmente é uma referência pornográfica, doutora, que aparece. sexualizada também, né? vai A pro gente pornô. tem aí a Giovanna Antonelli também fez uma delegada, tá fazendo agora novamente. Então, assim, não é uma imagem que você consegue puxar. Então, as pessoas perguntam para mim, você pensava em ser delegada desde pequena? Claro que não. Eu não fui introduzida nesse pensamento de que mulher poderia ser delegada, que podia ser um papel exercido por policial. O meu pai mesmo me confessou recentemente que jamais imaginaria. Seu pai é o quê? Meu pai, ele é professor. Sua mãe? Minha mãe, dona de casa. Entendi. Sua mãe, na verdade, te incentivou a ser delegado, que sua mãe, como dona de casa, Não, minha deveria... mãe orava todo dia para eu não passar. É mesmo? Porque eu imaginava que sua mãe, como dona de casa, ela manda na casa... Morria de medo. Sua mãe é meio delegada? Não, minha mãe é tranquilinha, de boa. Morria de medo. Mas de minha onde veio isso? Agora tem que entrar nessa pergunta. Agora veio no que eu falo, necessidade. É a necessidade. Na minha família, na construção do interior do Goiás, né, a gente fala que para você ter sucesso financeiramente, ter uma carreira de sucesso, você só tinha um caminho, medicina. Sertanejo também. Mas na época não tinha nem Maiara e Maraíza. Ah, entendi. Pra você ter uma noção como é... Olha só, ela surgiu de uma época que não tinha nem sertanejo feminino. Não tinha. No máximo, Sula Miranda cantava assim, né? E pronto. Então você tinha que ser médica. Eu tinha que ser médica. Tanto que eu queria ser médica. E eu tenho uma irmã gêmea. E ela, ela queria também medicina. E aí o meu irmão mais velho fazendo medicina. Todo mundo na medicina. A gente, vamos mudar a realidade da nossa família fazendo medicina. Só que assim, eu sou uma pessoa muito fácil de ser convencida.
o meu professor de química falou assim, você não passa pra medicina, porque você Legal um não professor falar tem... isso, né? Não, legal uma delegada ser convencida. Doutora, essa droga não é minha, tá certo? Não, Fica à vontade. na época, então, eu era facílima de ser convencida. E aí ele falou isso pra mim, você não vai passar porque você não sabe nada de química, isso aqui é ilusão. Ele foi te demovendo. Aí eu falei assim, qual que é a minha segunda opção dentro do mundo? Era engenharia ou direito, porque no interior era isso, você fazia medicina, né? Aí vou fazer direito. Tá, que é o Beleza. passo pra chegar pra delegado. Tá. Aí estou fazendo direito e aí você tem aquele leque de opções do que você vai fazer. E realmente o direito ele te confunde a esse ponto. E eu me lembro que um professor chegou na sala e falou, olha, vocês ficam pensando que para ser feliz financeiramente vocês têm que prestar concurso, quando quem ganha dinheiro real é o advogado. Então não mexe com, eu quero um concurso, porque você vai ficar limitado nos seus ganhos. Ainda mais assim, em Brasília, tu não tá no concurso público. Vai fazer, mas eu fazer o FG. Você vai Vai para advocacia. Eu falei, cara, é isso, é advocacia. Passou 2 semanas, ele saiu da UFG porque passou num concurso. Eu falei, tá meio contraditória essa história dele. Maravilhoso. Eu falei, quer saber? Vou analisar melhor. E como todo sagitariano, já Sim. que você conhece, né? Sim. Vai levando para ver. Não faz muito plano a longo prazo que não vai dar certo. É isso aí. E aí eu fui levando naquele momento até que chega a necessidade. Você forma no concurso e aí, na faculdade aí, o que você vai fazer? E eu falo, a vida é feita de escolhas, mas às vezes as alternativas já estão impostas, né? Sim. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Não tem saída. E naquele momento, para mim, era fazer concurso. De quê? Vamos ver qual concurso que está saindo mais. Que está pagando bem. Se perguntar, vou fazer diplomacia. Concurso a cada 6 anos. Não vai rolar, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que reprovo. Eu já sabia que eu ia reprovar. Minha grande característica é reprovar. Eu reprovei em tudo. Reprovei para a primeira vez no vestibular, a primeira vez para CNH, eu reprovei para a OAB. E aí eu falei assim, cara, vou reprovar. Não dá para fazer um concurso que sai de 6 em 6 anos. Qual concurso que vai sair? Ano era 2014. Era o ano que estava bombando concurso de delegado. Aí eu falei, vou fazer concurso de delegado. Vou reprovar. Embora, na minha cabeça, eu ia ser promotora de justiça, porque eu trabalhava no Ministério Público na época, Sim. como assessora. Tinha bombado numas provas de MP, e eu já achava que era isso, já tinha 2 reprovações. Então eu falei, vou fazer de delegado, que é o que está saindo, porque não dá para ficar esperando a prova do MP, que só vai daqui 2 anos. E aí eu começo a fazer prova de delegado, reprovo um monte de vezes. Nesse meio tempo, no final, eu tinha reprovado 11 vezes, quando eu passo para delegada. Mas espera aí, tem todo mês prova para delegado? Basicamente, porque eu não sabia disso. a gente tem uma escassez de policiais e todo ano alguém está aposentando morrendo, né? Então o concurso é para uma vaga só? Não, mas quando São abre, são poucas vagas, Entendi. né? Assim, você tem um déficit de 300 delegados, aí abre concurso para 30. É isso que acontece. Então, automaticamente você vai acabar passando, assim, é isso? Não é que você vai acabar passando, mas é que você vai ter que... Você tem várias opções. Se você for persistente, você vira um delegado, é isso. Se você quiser muito, você acaba sendo... Persistente eu diria que não, você tem que ser disciplinado. Só Disciplinado. persistente não vai servir. Não, tudo bem, mas assim... Porque eu conheço gente que é persistente em estudar 1 hora por dia, acho bem difícil. Ele vai demorar uns 10 anos para passar. Tem que estudar 10 horas por dia. Não, 10 mentiroso. Quem fala que estuda 10 horas por dia é um bando de mentiroso. Tá. Mas tem que estudar quanto para passar numa... Cara, então, eu não tenho como te dizer isso, porque, infelizmente, eu sou uma pessoa mediana. Tá. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso... Mano, ela sou eu. Ficar várias horas lendo aquilo ali, e assim, eu me perco e volto de novo. É TDAH isso daí, doutor. Mas na época eu não sabia, né, cara? E eu não tinha condições de procurar um psicólogo nem nada. Então, para você ter ideia, eu copiei meu caderno 7 vezes para decorar. Mas você estudava quanto tempo? Porque você trabalhava na época ainda. Eu trabalhava. Eu não marcava, eu estudava o que me sobrava. E aí, cara, eu não sei, 2014, estava na moda um livro que chamava O Milagre da Manhã.
Aí eu li que para você ser bem-sucedido, igual o Steve Jobs, ou Barack Obama, você tinha que acordar às 5 da manhã para estudar. Nossa, eu tenho uma teoria sobre isso. Cara, que ódio. Eu odeio essas porque pessoas. eu sou 100% noturna, sabe? Se você falar para mim, vamos começar a estudar meia-noite, bora. A gente vai até 3 da manhã. Mas me mandava acordar às 5 da manhã e eu achava que era isso que ia fazer eu passar. Até que com uma semana eu tava com dor de cabeça, passando mal. E eu falei, meu Deus, não vai dar. Velho, eu tô amando essa delegada. É a delegada sem o menor ego, ela é maravilhosa. Eu sou mediana, viu essa porra Vai aí. ser o milagre da madrugada. Eu falei, vou passar e vou escrever o livro. Até hoje não escrevi o milagre da madrugada. Porque tem que acordar às 5 da manhã pra escrever. Na verdade... Por isso ainda não escreveu. Exatamente. Pra escrever um livro bom. E aí, cara, eu vou lá nessa, né? Não, esse negócio de ser... de reprovar e usar isso, eu tinha muita vergonha. Mas desculpa te interromper, mas assim, me dá a impressão que o caminho mais legal... Eu compraria muito mais um livro sobre uma pessoa que repetiu demais e conseguiu acertar, do que o cara que fala, acorda 4 da manhã, que fala, isso daqui pra mim é impossível. Mas foi isso que eu Isso daqui pensei. é a vida real. Eu vi o cara que falava, eu passei em primeiro lugar no primeiro concurso que eu fiz. Eu já pensava que eu era idiota. Ué, o cara passou no primeiro concurso. E o Brasil, e as pessoas são muito mais mediano. É o que eu falo. Eu falo isso no meu show. Meu show, fala aí, não tô falando isso no meu show? É, verdade. O meu show, eu não quero ser nota 10, não. Eu quero ser nota 7. O 10 é muito ruim, cara. O 10, o que é 10? É outro Trade Center, os caras atacam. Ninguém ataca o Shopping Interlagos. Você Tá também bom. fala outra coisa no texto, só que aí você não vai falar aqui. O que eu falo? Vai. O quê? Sobre o membro médio? A turma do pau médio. Lógico, é muito mais legal. Ninguém espera muita coisa, Não, né? espera, se surpreende. É muito Opa, legal, muito não se melhor. espera. Vira assunto. Vira assunto. Se Não o maior vira. pau do Brasil, o cara fala, caralho, não. Mas eu tenho essa visão de que é legal, porque quando a gente imagina delegado, a gente imagina, o meu achismo, né? Ele leva a crer que é uma coisa... o cara, nossa, não, gente, não... Então, assim, eu falo, o meu currículo de fracassos é muito melhor do que o de sucesso. Muito. Você quase foi presa por um delegado anterior para você se tornar uma delegada. Basicamente, é muito, muito na cara, assim. Só que a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de não ter assumir. aquela história bonita, Não, sabe? mas posso falar? Vira comediante. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Pô, sabe Eu por quê, iria. cara? Mas eu iria, porque... e vou até mudar o assunto aqui, já mudei. Vai pro outro vídeo. Porque assim... não, porque é muito mais... Cara, a gente fica nessa coisa... Às vezes eu fico vendo... eu gosto de ver aquele documentário assim do Michael Jordan. Ele acordava 4 da manhã, arremessava 600 vezes, não sei o quê. Falava, cara... Se você pega esse cara e troca a quadra de basquete por planilhas do Excel, esse cara é um psicopata. No total. Ele acorda 4 da manhã e ficava mandando 600 e-mails. Você fala, mano, sai da empresa, você vai matar alguém daqui a pouco. Sim. Entendeu? Então, essa coisa que a gente vende do coaching excessivo, do não sei o quê, cara, pra mim só destrói a cabeça da pessoa. E você é uma prova viva de que dá pra ter o equilíbrio. Não tô falando que você é um fracasso, porque você não é um fracasso. Você passou numa coisa muito Mas difícil. é o que eu falo, gente comum igual você também vai passar. Exato. Se você for disciplinado. Não é só que- sobre o... só que não dá pra ser mediano na disciplina, essa que é a Não, questão. aí eu concordo. Entendeu? Isso eu concordo. Aí não dá pra você ser mediano na disciplina. Você tem que ser mediano, tudo bem. Você reconhecer que você tem limitações. Exatamente por você ter Ponto. uma limitação que você precisa, talvez, estender a quantidade de trabalho, porque você é limitado, porque você não pode... Você não vai pegar em meia hora tudo, você vai ter que estudar sábado Eu tinha e domingo. um colega, cara, que ele ia, assim, ó, no ônibus da escola, e, tipo, ele não falava, ele não ia na aula, cara, ele não tava... E ele só foi lendo, assim, ó, um livrinho, quando chegou, o cara passou na OAB. Esse cara é nota 10. Aí eu falei, qual que é o livro que tu leu? Aí ele, tal. Fui estudar, reprovei. Fui estudar igual o cara. Então, assim, eu tenho uma giriza, sabe? Eu tenho, não sei se vocês conhecem esse termo, mas assim, Ojeriza, sim. ranço, Nojo. sabe? Eu até tenho um preparatório para delegado de pessoa que impõe um método de estudo, Sim. entendeu? Olha, você vai estudar assim, assim, assado. Cara, esse é um método que funciona para Pra você. você. Você tem que exatamente. analisar todos os métodos. Você tem que conhecer todos os métodos e dar o referencial para o seu aluno para que ele se enxergue em algum. Mas é por isso que eu acho que essa galera que fica dando coaching, às vezes, assim, eu admiro mesmo. Tem muito cara bom. Não vou falar de todos, mas tem muito cara bom. Mas às vezes me incomoda que eu falo assim, cara, essa é a fórmula do sucesso. Pra você, Douglas. Pra mim, Claro. que tenho 3 filhos, acordo cedo, não sei o que, é uma outra fórmula. Mas eu tenho que Exatamente. captar
a essência do cara e aplicar em mim, porque eu funciono de um jeito totalmente diferente de você, do dele. Aí, então, é isso que eu falo. Cada um vai sabendo a sua limitação e não sendo mediano a sua disciplina. Sim. Então, até engraçado, o povo falava que enquanto eu estudava, eu era a Luana psicopata. Eles até falavam assim, porque realmente eu não abria mão da minha disciplina. Você não saía, não fazia nada. Nada. E assim, eu não tô falando que o cara tem que fazer igual eu. Não, o cara às vezes pode ser o cara do ônibus que leu o livro. Pode ser o cara, eu conto isso. Em 2014, estava todo mundo assistindo a Copa do Mundo e eu estudando. Ainda bem que você não assistiu, foi 7-1. Você Eu mandou bem, estava doutora. Estudando no dia e eu ouvia vários gritos. Eu falei assim, o Brasil tá arrasando. Liguei a televisão. Foi assim que você virou delegada. Tá arrasando. Foi assim que você Mas assim, eu tinha um colega que ele estava na prova oral da PC São Paulo aqui e ele foi todos os dias ver jogo, foi todo dia beber e ele passou e eu não passei. Entendeu? Entendi. E aí você vai percebendo que é completamente imaturo e arrogante você dizer que tal método não funciona ou que tal método... É a questão realmente de você estar dando o seu melhor. Está dando o seu melhor? É isso realmente que é o seu máximo? Então, beleza, cara, vamos lá, vamos insistir, vamos ver onde a gente se encaixa, porque o negócio está concorrido e está cada vez mais concorrido, né? Entendo. E quando você entra, você vira uma delegada e você vira aquela coisa meio... Caramba, uma mulher delegada, né? Você acabou... O caminho te levou na necessidade, né? Você entra como... É isso que eu falo, motivação é superestimada. Tem hora que não tem nada te motiva, não. Como assim? Não tinha vídeo, não tinha coach que me motivava. Eu continuava estudando porque eu tinha necessidade. Porque a minha única... do quê? De mudança de vida. Mas de ganhar dinheiro ou de... Não, assim... se você for para um concurso por causa de dinheiro, você vai desistir. Exatamente. Primeira coisa, a minha questão era realização profissional. Eu queria ter uma profissão, porque o cara faz direito e não tem profissão. Ele é bacharel em direito, mais nada. Se ele não passar na OAB, ele não é advogado. Entendi. Então, eu queria uma realização profissional, eu queria estabilidade financeira e uma realização pessoal. E eu sempre tive esse desejo mesmo de trabalhar com justiça. Eu gosto muito mais de justiça do que do direito, por exemplo. Tá. Nem sempre direito e justiça Mas é a mesma coisa. te dá tesão, te dá motivação, tipo assim, o seu trabalho, você gosta dessa parte de delegado, você fala assim, cara, eu queria... Você não vai falar isso aqui, obviamente, mas em algum momento, vou tentar fazer a pergunta assim, em algum momento você olhou e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria tanto ser advogado e tô aqui 4 horas da manhã, antes de eu tomar a posse, eu olhando pro teto assim, falei assim, cara, eu tô tomando o lugar de alguém que tem muito mais vocação que eu. Sabe? Eu tinha certeza. Por causa exatamente do que a gente começou falando, do estereótipo masculino. Te dava medo, como né? Eu vou? Eu tinha feito curso de formação, eu já sabia como era o ambiente é masculinizado. E eu falando, meu Deus, como é que eu vou continuar sendo quem eu sou? Será que eu vou ter que mudar minha personalidade para me encaixar nessa profissão? Então, era algo muito difícil. Nos primeiros meses, eu fazia questão de ir bem, tipo, sei lá, Lara Croft, eu não sei o que vocês pensam de mim. Sim. Eu ia toda paramentada, tal, e me passava um batom e não sei o quê. Você não... No primeiro momento... Aquelas mulheres de moletom, né? No primeiro momento, eu queria me encaixar no padrão. Caramba, você se anulou por um Exatamente. Com 3 meses eu falei, eu vou pedir exoneração, vou sair daqui. Eu estava infeliz. É lógico, porque você morre como pessoa, né? Sim, eu falei, vou pedir exoneração, não é isso que... Então eu vou te fazer a pergunta. Combina o ambiente, esse ambiente, digamos, masculino, com esse batom, com esse teu lado? Porque é a tua essência. A tua essência é uma mulher bonita, é uma mulher, digamos, normal. Uma mulher com desejos. Patricinha do caralho, uma pode patricinha, falar. que seja. Não, mas uma mulher que tá afim de fazer as coisas, tá afim de ir pra balada e tal. E de repente tá ali o cara que, esfaqueou um outro brother ali do lado da rua. Como é que fica essa coisa de você anular quem você é pra criar uma persona de profissão? Porque a chave vira, Maurício, quando eu percebo que eu passei por todos os testes que todo mundo passou, sem ter que me despir da minha personalidade. Então, eu passei em 9 fases do concurso, eu fiz curso de formação, eu passei em aula de tiro, eu passei em aula de defesa pessoal, eu fiz tudo o que precisava fazer. Eu passei dentro das vagas, mas mesmo assim, eu achava que eu tinha que me adequar a alguma coisa. Todas as habilidades exigidas do cargo eu tinha,
mas eu estava querendo agradar pessoas. O cargo não estava me exigindo isso. Uau, isso é muito interessante, Entendeu? cara. O cargo nunca me exigiu que eu fosse masculinizada. Era a sociedade e essa ideia que estava Então você tá abrindo a minha cabeça de um jeito muito bom, porque o que deve ter de gente que modifica a pessoa que é infeliz na sua profissão, porque ela teve que se adequar ao que os outros imaginam que ela deveria ser. Isso. Deve ter muita gente que deve ser Muita frustrada gente. porque ela se anula de tanto que ela ama a profissão, né? Exatamente. E aí foi quando também uma escrivã me contou que a mãe dela havia sido escrivã e na época que, sei lá, 30 anos atrás, a mãe foi de batom vermelho para a delegacia, o delegado mandou ela embora. Que aquele lugar não era um lugar para você usar um batom vermelho. E eu falei, poxa, se eu quero falar, se eu quero ser uma pessoa dentro do cargo e me despir das exigências sociais, eu não posso me anular. E aí eu comecei a passar batom para ir para o trabalho. E eu fui percebendo, cara, que eu ia ser muito infeliz se eu quisesse. Para provar que eu era uma boa policial, me masculinizar. E que não tem nada a ver, né? Porque é o que você falou, né? A questão técnica você já domina. Mas eu vou para uma pergunta mental, assim. Por exemplo, eu já aprendi aqui no achismo, já tem vários episódios, por exemplo, o bancário ele não pode ter tatuagem. Eu já aprendi isso porque dá uma descredibilização. Não sei se nos tempos de hoje, mas o cara que eu entrevistei aqui, ele falou, negócio de tatuagem, porque o cara te olha, ele não vai confiar num cara que coloca dinheiro, um cara que a tatuagem foi mal vista, por causa do pirata. Ele me explicou uma história aí, que algumas profissões têm alguns códigos sociais que você não pode. Aí você tá nessa profissão, por exemplo, te dá uma vontade, você tá com quantos anos você tá agora? 33. 33. Você tá no auge, tal, da sua vida, tal, beleza, tal. Cara, quero botar silicone, é uma vontade tua. Tu pensa assim, puta, vai me ferrar. Eu vou te falar uma coisa mais simples. Quero engravidar. Tá. Entendeu? Você vai sofrer. A mulher vai sofrer, mas não é na polícia, cara. É em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Mas na polícia não é pior? Então, a questão da polícia é exatamente esse código social que você está me falando, ele está enraizado não só na polícia, na sociedade. Esse que é o mais difícil. A luta é muito mais difícil nesse ponto, porque a sociedade vai me olhar, patricinha, etc, e tal, e vai falar o quê? Não consegue carregar uma arma, não deve saber atirar, sabe? Mas você acha que não teria isso também de um lado, só fazendo o advogado do diabo? Claro. Já que estamos falando de OAB, o advogado do diabo, que também é um grande advogado, que é... Esse rala. Esse ralo. Em Brasília tá... Então, assim, o cara, por exemplo, o cara que também é muito playboyzinho, também tem um preconceito, obviamente não comparado com o da mulher, mas também não tem uma coisa do tipo, esse cara também não vai saber ir lá, esse cara não é raiz, esse cara é Nutella, o advogado com coque, a galera também não tem um preconceito. Mas é tudo isso que eu falo. Toda vez que você bota um estereótipo, você tem muita chance de criar um preconceito, não é automático, claro. Mas você cria um preconceito, que é um conceito anterior de algo que você... E eu acho que e eu posso falar, eu como um cara vulnerável, eu falo, eu tenho muito preconceito, porque é do ser humano ter preconceito. Vários. A gente tem. Talvez eu não tenha os mesmos preconceitos que ele tem e o outro tem, mas a gente tem preconceito na nossa sociedade. Que, na verdade, o achismo é um grande nome para não falar preconceitos, né? Eu faço perguntas sobre achismo que a sociedade tem sobre você, por isso que eu estou abordando esse tema. E quando você tá ali... você não tem, às vezes, entende a coisa de não se anular e tal, mas não tem uma coisa sua do tipo assim, eu preciso subir um pouco do tom de quem é a Luana. Eu achava que eu tinha que fazer 2 vezes mais para ter o mesmo reconhecimento de um homem. Então, quando eu tinha prova de tiro, eu achava que eu tinha que tirar 10. Porque todo mundo tava assim, você é menina, tira 6, tá bom, que é o mínimo. Mas o meu colega que era homem, o instrutor tava lá, ó. Bora, você tem que tirar melhor. A questão também, Maurício, é o seguinte, é que a pessoa acha que polícia é força física e ponto. E eu trabalho numa polícia, que é a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa. Uma polícia então a primeira coisa que a sociedade precisa desculpa separar... te interromper. E não tem ninguém melhor do que mulher pra investigar. Eu falo, mulher é investigadora nata. Todo mundo deveria ter mulher. Pronto, acabamos de... Palmas pra melhor delegada do Brasil. Pronto. Dá um Facebook aberto na mão dela. Dá um Facebook aberto pra ver o que é a merda que ela acha. 2 minutos. Desculpa, continua. Não, outro dia essa semana a pessoa mandou assim, nossa, estou aqui
numa... Como é que falou? Tô aqui numa chácara com os amigos, vim se parecer, mandou a foto da paisagem. Só olhei umas 3 havaianas douradas, assim. Eu falei, só amigos. 3 havaianas douradas. Inclusive, eu até falo isso, já falei uma vez no meu Instagram, e volto a falar sobre mulheres, e homens também. E quando você for ter alguém perto, joga o nome daquela pessoa no Jus Brasil, vale a pena. Eu faço isso. Vale muito a pena, Mas às vezes eu me confundo, porque às vezes você põe, o escavador também é bom. Que você coloca ali o nome da pessoa, às vezes a pessoa que está processando, você acha que ela está sendo processada. Não, mas aí você tem que saber também, pelo mínimo, né, cara? De onde que ele é. Aí você tem que entrar no site do TJ, do estado que ele é, e dar uma lidinha, sabe? No que... Pra namoro serve isso também? Com certeza. O cara agrediu a mulher, né? Tá aqui. Antes de eu ser delegada, eu jogava, tipo assim, a minha irmã foi contratar um pedreiro. E aí ela, Luana, não sei o quê, não tem muita referência. Eu joguei lá e descobri que ele respondia por estupro de vulnerável. Falei, tu não vai botar isso dentro de casa. Até que você bota pra trabalhar assim. O que você investigou meu pra estar aqui? Eu não posso falar. Caralho! Brincando. Mas tem um caso maravilhoso da Shakira, como ela descobriu a traição. A geleia. Da geleia. Não, como é que é a história da Shakira? O Piquet e o filho não gostavam da geleia. Ela voltou das férias, alguém comeu a geleia. Falou, opa, o Piquet nem meu filho gostam. Alguém comeu a minha geleia. Shakira pra delegada. É isso, velho. Mas eu vou falar de verdade. E quando você não souber os dados da pessoa, você só tem o telefone, a gente pega o telefone e joga no Pix, que vai aparecer os dados dela. Como assim? O telefone, você só tem o WhatsApp da pessoa. Você pegou no Tinder ali o WhatsApp, trocou o WhatsApp. Aí você finge que você vai mandar um Pix pra ela. E vai aparecer quem é o nome. Mas aparece CPF todo. Uia. É verdade, cara. Que aparece o nome completo e o CPF. É lógico. O amigo meu... Quando alguém te mandar assim, troquei de número, né? Manda um Pix aí. Pega o número lá e vê. Outra coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Para de fazer Pix pra quem não é a pessoa que você tá conversando. Por favor. Em tudo. Não aguento mais golpe, assim. Que tipo de golpe? Isso é bom. A pessoa vir... Qualquer golpe que envolva você passar um dinheiro pra alguém, pra uma conta, pra um número que não seja daquela pessoa que você tá conversando. Manda pra essa conta. Não. Manda pra conta da minha... Não vai rolar. Tem que ser um... O Pix tem que ser seu. Da pessoa que tá conversando com você. É lógico, né? Então, aquele negócio, eu vim comprar o carro aqui, que eu anunciei num site lá, aí chega o cara, é porque tem um terceiro intermediador, tem que mandar o Pix. Não manda, é golpe. Então, é o que você tá falando, olha só. Só resumindo. As pessoas têm um achismo de achar que é da polícia, é o cara ostensivo, é o bruto com a tatuagem, a orelha cortada. Não. Você pode trabalhar na polícia, fazer um grande trabalho, sendo a parte de investigação. Inclusive, que eu acho que mulher é até mais foda do que homem pra fazer isso. Maurício, hoje em dia, a criminalidade tá na internet. O que a polícia precisa hoje em dia, na minha visão... É do visão, Léo Dias. É do nerd da TI, velho. Subcelebrity. É esse cara. Eu preciso de uma subcelebridade na polícia. Entendeu? É o cara do TI, é o cara nerd, que nunca, né? Que talvez ele nunca se veria, né, na posição de policial. E aí é o cara que a gente precisa, o cara da contabilidade, o cara que a gente possa entender de criptolavagem. São as novas criminalidades do país. Investigação não envolve força física, embora a Polícia Civil tenha os seus núcleos de força física. Você usa a sua força para alguma coisa? Ou você é 100% mental? Ou você precisa, por exemplo, quando eu falei de subir o tom, porque obviamente você deve prender pessoas. Já precisei. Na minha equipe, por exemplo, só tem eu de mulher. Então, revista, tudo que acontece sou eu. Em mulher, sou eu que faço. Você que faz em mulher, tá? Isso. Em homem, obviamente, tem um cara. Exatamente. Mas você prende homens e mulheres. Prendo homens e mulheres. Qualquer crime? Qualquer crime. Qualquer crime. Isso eu queria entender, porque muita gente não entende a diferença da polícia militar e da polícia civil. Todos os crimes estão pra você. Se tiver acontecendo... Basicamente, a polícia militar, ela é a polícia ostensiva, aquela polícia que fica na rua, Sim. para evitar a prática do crime. Mas aconteceu o crime, ela vai chegar para repelir, fazer cessar o crime naquele momento. E aí ela vai levar para uma polícia investigativa, que a gente tem duas no Brasil, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Então, a depender da competência, né, se é um crime federal, se é um crime estadual, vai ser levado ali para a delegacia mais próxima, apresentada para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai falar, cara, realmente aconteceu um crime, não, isso aqui foi uma confusão, vamos ver o que aconteceu.
e vai tomar as medidas cabíveis. Também é na delegacia que você faz a ocorrência que se abre uma investigação, porque nem sempre você está em uma situação de flagrante de crime. Tá né? acontecendo um negócio aqui. Eu levei ou estou ouvindo gritos aqui do lado. Aí é um flagrante. Agora, eu fui vítima de um golpe que aconteceu semana passada. Vamos investigar o golpe. Vamos investigar. Então, a Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. Tá. E a gente não necessariamente precisa de força física. Claro. Mas, no que precisamos para cumprimento de mandados, etc e tal, você vai ter os núcleos, ou, de qualquer forma, você precisa ter uma força física em qualquer delegacia, porque senão você fica vulnerável. Essa é a realidade. E qual tipo de crime você mais cuida, lá onde você trabalha? Eu vou te falar qual que é o crime que mais acontece hoje no Brasil, Maria da Penha. Maria da Penha... Disparado. Você acha que é Brasil ou é o interior? Brasil. Na pandemia já subiu mundialmente, né? E continua. E nesse caso, ter uma mulher como delegada é mais forte do que você ter um homem. Porque Quando chega lá, assim, são 5 plantonistas, né? Na minha delegacia, em escalas. Eu sou a única mulher. Quando chega Maria da Penha, a gente já fala, você caiu no dia errado, meu amigo. Porque normalmente eu vou ter um olhar muito mais protetor para a mulher. E é importante que seja assim, porque a mulher normalmente não é muito protetora com mulher não, sabia? Me conta. A gente rivaliza umas com as outras. Assim, é um fenômeno que acontece. Uma coisa meio de tipo assim, mas também, é isso? Você acha que a mulher se coloca meio que, se fosse na minha situação, eu não chegaria nisso? Eu acho que isso aí, né? Frescura. Aí, você e sempre... Você acha que a mulher que faz isso, no fundo, ela também tá sofrendo Maria da Penha, ela não quer admitir? Eu não sei. E aí ela fala que não é nada porque ela não quer admitir que ela precisa também terminar? Eu acredito que pode ter isso, mas eu acredito também da necessidade que talvez a mulher tenha de não parecer que está sendo vulnerável, a acolhedora das mulheres, sim, sabe? Sim. Nossa, eu vou ser assim, imparcial. Eu quero... É necessidade de você querer agir como um homem quando você é uma mulher. Quantos casos de Maria da Penha você atende semanal, assim, ou mensal? Vamos botar eu não tenho essa noção, porque a minha escala é 12 por 24, 12 por 72. Tá. O que eu posso te falar é que não existe um plantão sem Maria da Penha. Não existe. Não vai ter. Sempre vai ter uma situação de violência doméstica familiar. E agora, com a lei Henri Borel, a gente tem muita situação de violência doméstica familiar contra criança e adolescente. O que é a lei? Desculpa. A lei Henri Borel é uma cópia da Maria da Penha, só que voltada para criança e adolescente. Tá. Pessoas que batem na criança. Isso. Pais, filhos, pais, irmãos que acabam agredindo. Me conta da Maria da Penha. Qual é a maior motivação que você observa, assim, de caso de Maria da Penha? Então, eu acredito que a motivação mesmo seja a vulnerabilização da mulher. Mas tem uma coisa do cara tá bêbado, é uma coisa da mulher ter traído. Aí deixa eu te explicar mais ou menos. Por mais que eu coloque que o contexto se deu em embriaguez, em ciúmes, em disputas patrimoniais que acontecem, sempre a motivação é de gênero, Maurício. Sempre vai ser de gênero. A pessoa pode bater o pé aqui e falar assim, não. Aí eu te dou 1000 exemplos de que é de gênero. Vou te citar um. A mãe deu um corretivo na filha. A menina foi apresentada na escola pela diretora. Ela tinha algumas pequenas escoriações, porque realmente ela levou uma coça de cinto da filha. A mãe? A mãe fez isso com a filha, Tá. certo? A menina não me conta o que está acontecendo. 13 anos. E eu também não a escuto, porque no Brasil existe uma lei que determina que menores de idade sejam ouvidos por o que a gente chama de depoimento sem dano, ou depoimento especial. Né? Então, é um depoimento diferenciado, com psicólogo, sem a repetição daquilo ali, para não traumatizar, etc. e tal. Então, ela não me fala informalmente, eu não sei, mas eu sei que ela é uma vítima de uma agressão. Ponto. Claro. É isso, eu tenho uma vítima de agressão. Quando eu encerro o procedimento, chega a mãe chorando, e fala, não, mas, doutora, a senhora está instaurando um inquérito contra mim, porque eu fui corrigir minha filha. Ela te falou por quê? Porque essa menina, ela tem 14 anos e quer namorar. Ela tinha 14, não era 13 anos. Ela quer namorar. Ela não tem idade para namorar. Eu já botei de castigo, eu já tirei o celular, e ela quer namorar. Então, eu fui corrigir ela, sim.
Aí a menina falou assim, doutor, eu sou gêmea, meu irmão namora. E a menina dorme lá na minha casa. Então o contexto aqui é o gênero, é o fato dela ser mulher. Entendeu? E já teve situação do cara com droga, chegar em casa, tava o pai e a mãe, o menino drogado. Ah, eu quero dinheiro. Ele foi pra cima de quem? A mãe. Da mãe. Situação de embriaguez. Ah, é o que eu mais ouvi. Ah, ele é bom pra mim. Mas quando ele bebe, ele... Aí ele falou assim, quando ele bebe, ele bate. Então bora lá no bar que ele deve ter batido em todo mundo, ué. Bateu no gerente, não deve ter... Genial. Não, ele bate em você por causa da motivação de gênero. Então a mulher, eu não nego a vulnerabilidade física da mulher. Eu não nego as vulnerabilidades sociais da mulher. Eu não fecho os olhos para isso. Eu não acho nunca que nós mulheres vamos ter a mesma compleição física de um homem, com exceções, vai ter a mulher. Mas até a lutadora lá, essa semana passada, a lutadora, acho que é campeã de MMA, ela denunciou, né, que estava sendo agredida. Então, assim, a mulher, quando ela não é vulnerável de você olhar, ela é vulnerabilizada em alguns contextos. Eu preciso fazer essa pergunta. Tem casos, ao contrário, de homens que apanham de mulheres? Porra, claro. Como é que é a proporção? E qual que é a motivação, já que o gênero... Quando a gente fala sobre que a estrutura social, que é aquilo que você falou, foi feita pelo homem, e que a sociologia vai chamar de patriarcado, mas assim, a gente não pode nem usar esses nomes, porque vira um tititinho. Vai pro lacre, vai pro lacre. Vamos inventar outro nome, então. Douglas. Mas é isso, sabe? É um Douglas. É isso. A estrutura social foi criada não só para o homem, mas para o homem dominante, um homem forte, detentor do capital. Então, quando você vê que a estrutura social foi feita diante disso, o homem que também não se encaixa nesse cara aqui, ele está se fudendo. Uhum. E o pior, ele é mais silenciado às vezes que a mulher, porque ele não procura ajuda, ele tem vergonha. Ele acha que aquilo vai ainda mais rotulá-lo de fraco. Então é muito difícil, igual esse cara que ele falou assim, lá para mim, eu tô cansado de agressão. Quando eu falei assim, mas você foi agredido? Ele não ia. Ele não ia dizer, né? Não. E olha que ele tinha uma arranhada aqui assim, ó. Eu perguntei, o que é isso no seu rosto? Ele, o que tem no meu rosto? Eu, arranhada. Ele, não, fui eu mesmo. Entendi. O cara com a unha curta. A mulher, ela já, talvez... É muito louco, que a gente tá falando sobre uma coisa que digamos, comum, né? A mulher, por já sofrer violência há muito tempo, ela já tá, ainda mais agora com a coisa do empoderamento, vou lá e vou bancar. Vou bancar. Pô, isso foi difícil, porque também, eu não vou atrapalhar meu casamento, eu não quero ser vítima, mas agora tá bancando. Só que agora, você tá me falando que tem caras também que sofrem isso daí. Sofre. Obviamente com menor proporção. Imagino, você diria que é o quê? A cada 10 é um, a cada 3 é 1? 10, 1. 10, 1. Mas os caras sofrem, eles não vão admitir. Então, vira 0. Vira 0. Então, você tem uma cifra negra que a gente fala, que são os casos que não chegam, são subnotificações, não chegam pra gente. E você sabe. Você sabe o cara que sofreu violência psicológica, um relacionamento, sabe? Você acha que é sobre gênero ou você acha que é sobre poder? A coisa da agressão. Porque me dá um achismo que é coisa sobre poder, do tipo, quem mandava na casa era o homem. Embora seja a mulher a dona da casa, mas é o cara antigamente que trazia o dinheiro pra casa. O problema, Maurício, é que o poder tá atribuído ao gênero ainda. Não, tudo bem. Entende? Mas a gente vai ter uma mudança daqui a pouco. A gente tá... porque a gente falou de gênero, pra mim me dá a impressão que é sobre força. Mas assim, ó, eu conheço... E não é só sobre força. Eu conheço pessoas, por exemplo, que a mulher ganha mais. E aí, o que acontece? Mesmo a mulher ganhando mais, quem tem o poder é o homem. Mas ela deve ser submissa a ele, entendeu o que eu quero dizer? Mas por causa do gênero, não por causa do poder. Mas será que agora com essa mudança que a gente tá tendo, que eu tô vendo de casal, pelo menos em São Paulo, não é Goiás, não é Brasília, mas eu tô vendo muito em São Paulo, muito homem submisso à mulher, né? E acho que isso daí tá começando a mudar, talvez porque a mulher, ela Cara, tá, por exemplo... eu vou te falar uma coisa desse negócio de submissão. O que eu acredito é que você tenha o relacionamento que você quiser. Claro. Desde que seja você querendo. Claro. E não eu impondo, sabe? Sim. As pessoas falam assim, a Luana é feminista, ela vai impor que a mulher tenha que ser livre para isso, ser livre para aquilo. Não. A minha conversa de liberdade é que você escolha
ter o seu relacionamento do jeito que você quiser. E que eu não sente aqui para você e fale, você não tem que aceitar um cara que faça isso, um cara que seja isso, um cara que seja aquilo. Do mesmo jeito, né, que se você quiser ser a mulher que vai casar, ser submissa, ter o filho, cuidar tá top. Só não vem me falar que é assim que um relacionamento funciona. Só não vem me falar que esse é o modelo perfeito e que tem que ser assim. Porque não é. Não existe porque perfeição. Não existe, sabe? Adorei tua fala. Sabe por quê? Eu tava aqui com o Danilo um dia, a gente tava falando sobre essa coisa de opressor e oprimido. A gente tava nesse papo. E eu falei uma frase assim que eu particularmente, cara, faz sentido isso. Não se faz piada com o oprimido, só se faz com opressão, mas fala assim, dependendo do caso, às vezes o oprimido ele vira opressor, dependendo do poder que você dá pro oprimido. Mas eu sempre falei isso, você não pode combater opressão sendo opressora. Concorda? Entendeu? Então a gente tá no mesmo pensamento. Porque as pessoas, elas têm uma mania de achar que feminista é radical. Não, feminista não é radical. Não. Existe feminista radical, né? Existe feminista... feminismo também. Exatamente. O feminismo, que é um movimento semelhante ao machismo, né? Porque feminismo não é o contrário de machismo, mas machismo e feminismo... É a misândrica, né? Que é aquela... Não, a gente vai botar aqui que a mulher é acima do cara. Isso tem que matar os caras, eu tô ligado. Não. Então, assim, eu falo... Poxa... Mesmo sendo com todas as minhas desconstruções, eu super quero casar e ter filhos. Sim. É algo que eu quero. E tá tudo bem. E beleza. Eu só não quero que você vire pra mim e fale que uma mulher, pra ser feliz... Ela precisa casar e ter filhos. Mas eu concordo com isso. Inclusive, pra mim, o meu pensamento sobre militância... Eu até falei isso pro Danilo, porque a gente bateu um puta papo legal. Vale a pena assistir, inclusive. Que eu falo, cara, a militância é muito importante em tudo que é lugar. A militância radical, ela atrapalha. Por quê? Quem mandava na mulher antigamente era o pai dela. Depois virou o marido. Agora quem manda na mulher é a mulher do movimento. Cara, deixa a mulher ser livre, sabe assim? Tipo, porque a mulher fala assim, você não pode usar essa roupa. Mulher, você não pode... Peraí, gente, a própria mulher tá falando que você não pode dançar, não pode fazer isso aqui. Você acaba sendo uma oprimida. E aí quando você me fala isso, eu acho muito interessante. Cara, se a mulher quer casar com um cara que é o cara da religião, deixa, tá tudo bem, ela tá feliz nisso. Exatamente. O que não pode é ela achar o que é certo e o que é errado perante a sociedade. E mais do que isso, achar que os pensamentos antiquados da mãe dela sejam o correto, que é o que acaba acontecendo, e isso gera uma relação muito... Maurício, já teve situação de violência doméstica, eu tive que tirar a mãe de perto da filha, entendeu? Porque a mãe falava assim, não, minha filha, você vai acabar o seu casamento por causa disso. Ai, caralho. Só por causa de um murro. De um soquinho na cara? Um olho roxinho, assim. O que mais acontece nessas delegacias, assim? Porque a mulher vai lá, obviamente, imagino, toda danificada, o rosto todo estourado. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Normalmente, danificado é o tempo. Normalmente, a mulher que mais precisa de ajuda é a que menos quer. É a que tá falando que tá tudo bem, entendeu? Porra, a Emily tá falando que tá tudo bem. Entendeu? Minha esposa, eu perguntei pra ela hoje, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Eu falo assim, chega a mulher na delegacia que foi vizinho que chamou. Tá. Entendeu? Porra, doutora, não me ferra não, bicho. Calma. Eu vou criar um problema hoje, mano. Vou trair ela hoje. O vizinho que chamou. Meu Deus. Aí eu falo pra ela, o que aconteceu? Nada. Eu já sei que essa é a pessoa que mais precisa de ajuda. Mas você pode investigar se não tem exemplo. Ela falou nada. Você pode ir lá atrás. Graças a Deus, antes não podia. Entendi. A Maria da Penha fez essa mudança, entendeu? Exatamente por saber esse comportamento. A mulher machucada, a partir do momento que ela está machucada, não é um problema dela, é um problema do Estado. Independe dela querer ou não. Né? Independe. Então já teve situação de eu ver a mulher toda roxa e ela falar para mim, não quero fazer nada. E eu explicar para ela, não é sobre você. Sou eu que não quero conviver com um cara que te bateu. Exato, esse cara não pode estar na sociedade Exatamente. Dirigindo um carro. Exatamente. Entendi. E várias outras situações que você vê. A dependência da mulher. Eu falo, a Lei Maria da Penha é perfeita. O problema é que ela lida com sentimento e ser humano. Arrependimento. Aquele ciclo de violência que todo mundo traz quando vai falar de Maria da Penha, ele é muito real. Agressão, arrependimento, lua de mel e de novo. Me conta disso, eu acho importante. Isso. Eu acho, Maurício, o seguinte, qual que é a principal situação de Maria da Penha em delegacia? Ela começa sempre com uma injúria. Xingamento. Sua piranha, só não sei o quê. Tá usando shortinho e tal. Eu já acho que quando você chega nisso aqui, você já não tem relacionamento. Entendi. Daqui pra dar merda é 2. É assim. Então, nesse primeiro momento, é muito
é uma red flag muito grande para mim, em termos de relacionamento, porque a Maria da Penha é para 3 âmbitos, né? Unidade doméstica, unidade de família e unidade em relação íntima de afeto. Então, são 3 locais que você não devia estar sendo xingada. Claro. Né? E quando você está numa relação que te é elegível, que é a íntima de afeto, porque família, infelizmente, né? Você não tem como escolher. Às vezes, unidade doméstica, que é ambiente de trabalho, você realmente está ali por necessidade. Sim. Mas no relacionamento... Você pode sair. Você pode sair. Principalmente nesse aqui, é inaceitável você ser xingado. Claro. A e base... é dos dois, sabe? Você não coisa... xinga o cara que você tá e ele não te xinga. Eu acho que é um dos grandes... A gente vai continuar esse papo, mas é um dos grandes problemas de relação. Eu tô há 20 anos com a minha esposa. E a gente sempre... Cara, óbvio que a gente briga. Todo normal. mundo briga. E óbvio que quando a gente começa a faltar o respeito, a gente cria uma parada que é tipo assim, não. Aí não passa. Não, e se passar, não volta. Não volta. A gente sabe volta. disso. Se começar a chamar de... sou imprestável, sei lá, por uma merda qualquer, se aceitou, daqui... Cara, eu e a Emily, a gente não faz nem de brincadeira. Você é burra. Nunca, mas nunca. Porque a gente sabe que isso vai... Até com funcionário mesmo. Se você tem um cara... que você fica assim, seu bosta. Imbecil, né? Vai pra um lugar que não volta. Não vai voltar o respeito. E da injúria, dos crimes contra a honra, você parte pra vamos crescer um pouquinho aqui, ameaça, né? E ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Pena dele é de 6 meses. Porque não teve nada, né? Só. A ameaça é por gestos ou por fala, né? Não, eu tava brincando. Enfim, a gente fica nesse âmbito da ameaça. E a ameaça, cara, é uma merda. Porque o crime não te dá base legal para você pedir uma prisão. A pena é muito pequena. E qual que é o próximo passo da ameaça? Matar. Agressão. Não só agressão, matar. Pode ser processado, o Maurício tá aqui com a Emily. E aí, ele vai lá com a Emily no canto, volta a Emily toda roxa. E essa situação eu vejo várias vezes, o vizinho gritando, não sei o quê. É uma hipótese, tá? Só pra deixar claro, senão você vai me Pode ser ferrar. processado por não falar nada? Tipo, eu tô vendo que a situação tá acontecendo e não fiz nada. Na Maria da Penha, não. Na Henri Borel, sim. Entendi. Quando é criança e adolescente, sim. Tá. Se você vê uma criança... Olha pra você ver como a construção social ainda é difícil. É louco isso. Ainda vale a máxima de briga entre marido e mulher. Ninguém mexe a colher, né? Mas assim... Como é que você reconhece que criança e adolescente é vulnerável e uma mulher não é? Numa situação dessa. Se você escuta que uma criança está sendo agredida, que você vê essa situação na rua, você vê isso num bar e não faz nada, lá se tipificou essa conduta assim. E eu tenho várias críticas, tá, sobre isso. Acho que ficou muito complicado. Eu acho que a questão fica na coisa do tipo, é igual cachorro. Sabe assim, você sabe que a criança não vai se defender. Né? Não tô falando que a mulher vai ou não vai, mas acho que tem aquela coisa que foi criada dos nossos pais, do tipo assim, é uma briga de casal, ela provocou. Não, a criança não provocou. A gente né? sempre parte da ideia também que a mulher chega na delegacia, a gente não, a sociedade. Sim. E isso incute até na cabeça de alguns policiais. E é por isso até que eu escrevi um livro sobre essas políticas públicas de atendimento à mulher, que a mulher está mentindo. É presunção de mentira no que a mulher fala. É louca, é vingativa, etc e tal. A gente parte do pressuposto contrário. A Maria da Penha não é sobre o homem, até porque a mulher pode ser autora. A Maria da Penha... Isso que eu quero saber, isso é importante, essa questão. A Maria da Penha serve para um cara que está sendo agredido também? Não serve. A vítima tem que ser mulher. Tá. Mas se um cara está sendo agredido, ele consegue tudo o que tem na Maria da Penha pelo Código de Processo Penal. A Maria da Penha é uma única coisa que a Maria da Penha fez foi fazer uma proteção mais rápida, porque essa mulher é mais vulnerável. Entendi. Entende? Então você está explicando a Maria da Penha, que é uma coisa que eu acho que muita gente precisa entender. Não, e a Maria da Penha, só para uma coisa que às vezes as pessoas não saibam, será que foi um partido de direita ou de esquerda que criou a Maria da Penha? Nenhum. A gente foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado na situação da senhora Maria da Penha. Então, a gente teve uma imposição internacional porque a gente não cuidava de mulher em situação de vulnerabilidade. Isso é uma coisa mundial? A Maria da Penha, não a Maria da Penha, obviamente, mas essa lei de proteção à mulher existe em outros países? Sim, e a Maria da Penha é a mais premiada do mundo. E ela faz sentido, obviamente, eu sou totalmente a favor, porque
se você demorar para investigar esse caso, Exatamente. vai ter uma vítima. Esse que é o problema, entendeu? É a mesma coisa da criança, de um idoso. É, lógico. Então você tem que ter uma Tem que ser celeridade nisso aqui. O homem tem todas as mesmas proteções, só que com base no 319 do CPP. Tá. Agora a mulher, aí eu crio uma vara para ir mais rápido, vara de violência doméstica. Eu vou O criando que é um isso? sistema. Isso que eu queria entender, na minha ignorância jurídica. O que é esse acelero que a Maria da Penha dá em relação a outras leis, assim? É realmente diminuir o caminho entre a explica. mulher e a proteção. Como é que seria se não tivesse a Maria da Penha Se não e uma mulher fosse agredida? ela iria na delegacia. Se não tivesse a Maria da Penha, não ia dar injúria, ameaça, esses crimes mais leves, lesão corporal. Nem seria investigado. Viraria um TCO, o cara ia fazer uma pena, Aí depois que a mulher morre, o cara ia investigar. Aí só E já ia teria a investigar vítima. na hora que chegassem crimes. Para você ter ideia, quando a senhora Maria da Penha ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio. Uma deixou ela tetraplégica, aí depois ele tentou eletrocutá-la dentro da banheira. Então, assim, ela foi vítima de 2 situações e o crime não era nem hediondo na época. Uou! Entende? Então, assim, e não acho que ela foi na Comissão Interamericana. Ela escreveu um livro e uma ONG viu o livro dela. E foi na comissão representar por essa ausência de proteção. E o Brasil continua sendo condenado, tá, Maurício? A gente foi condenado em 2021. Essa condenação da Maria da Penha foi em 2001, a lei é de 2006. A gente foi condenado agora em 2021, no caso de um deputado, que eu não lembro o nome, tá? Não é porque eu não quero falar não, mas tem um deputado que matou a amante. E ele foi absolvido porque a tese de defesa, o que mais foi levado no tribunal, era que ela era uma prostituta. Então, o fato dela ser prostituta... Ela pode morrer. Ela pode morrer, porque ele era um deputado. Não, e são 2 antagônicos, né? É poder e... E aí veio, de novo, o Brasil foi... Eu vou fazer a conta, né? 2021, será que 2026 a gente vai ter uma lei? Mas meio que já veio uma lei falando sobre isso, que foi a Lei Mariana Ferrer, falando exatamente disso, de você usar as características, a vida pessoal, atributos sociais da mulher contra ela. A Mariana Ferrer foi o caso da menina... Lá do Café de la Manhã. Isso, e vamos falar desse caso. E eu queria entender, eu tenho que fazer a função da questão. Eu sou totalmente a favor ali da Maria da Penha, deixando claro. Mas muito homem que pode estar assistindo aqui, os Red Pills, fala galera Red Pill, estão aqui assistindo e falando assim, porra, mas as minas vão lá e falam que, porra, por vingança, ela quer me fuder, não sei o que lá, como é que fica essa minha proteção e a minha lei? Essa pergunta que vai ser feita. É até engraçado você ouvir isso, porque a Alice Bianchini, que é uma das maiores escritoras sobre direitos da mulher, ela fez um levantamento mais ou menos do que se espera que seja o número de denúncias falsas de mulheres. Ela tinha a base de Barcelona, a base de Barcelona é de 0,4%. Aí ela falou assim, vamos aumentar em 10 vezes no Brasil. 20 vezes. Não tem que o cara tá falando que, é mentira. Vai chegar em 3%, ainda tem 97% de coisas. Exatamente. Então, assim, a gente pega uma lei para proteger uma mulher vulnerável e, de repente, quem virou vulnerável é o homem. Todos os homens, né? Todos os homens, sabe? E eu até entendo você partir do pressuposto de que pode dar uma merda. Tem 3% ali que dá merda. Mas essa não é a regra, cara. Tá, mas como é que faz com esses 3%? Não, mas aí... E aí que eu te pergunto. A gente tem o caso Mariana Ferrer, a gente tem N casos que mostram que, ainda tendo toda essa proteção, o próprio judiciário é machista. A alteração que teve esse ano, da Maria da Penha, a Lei 14.550, ela veio trazendo o histórico machista do judiciário. Que sempre privilegia o homem. 89% dos casos, ele arquivava. 89%. A gente está falando de... isso é importante. Eu ia te fazer essa pergunta. Quantos casos eles são... resolvidos. Você está falando, então, 90% de casos, vamos botar assim, uma fechadinha, 90% dos casos, então, de violência doméstica... Que envolvia unidade familiar. Homem, mulher, marido e mulher? Não, unidade familiar é mãe, filho, irmão. Mãe e filho, tá. Eles eram afastados, tá. Falando que aquilo ali não era uma violência com base no gênero, mas era por causa de droga, era por causa disso, era por causa... E na questão marido e mulher? Quanto que tem? Quantos casos hoje são resolvidos no Brasil de violência doméstica?
eu não vou inventar o que eu não sei. Então, eu não sei necessariamente essa numérica. Eu sei que tem dados de 72% de que não chega. A gente tem... A maioria não é resolvida. A maioria, porque a gente tem vários fatores. Um dos maiores fatores, por exemplo, de brigas entre marido e mulher que não chega ao final é a reconciliação. É a famosa trepada do bem. Depois resolve e acaba tudo. E volta. É eterno. Até essa mulher morrer. O maior número de feminicídios são de mulheres que tinham denúncias anteriores. A gente está falando de situações em que o judiciário interpreta uma lei que é para proteger a mulher contra ela. Para você ter ideia, há anos atrás, quando a gente falava de relacionamento, o entendimento do judiciário é que só valia o relacionamento que estivesse ocorrendo. Se eu e vocês somos namorados e brigamos, beleza, vou aplicar a Maria da Penha. Se era uma briga porque você era meu ex-namorado, eu não aplicava a Maria da Penha. Tanto que teve, né, o caso famoso da pessoa que foi lá pedir uma protetiva contra o ex-namorado e a juíza não deu porque era ex-namorado, que foi a Elisa Samúdio. Aliás, o que vai ter de caso, na minha visão, no meu achismo, de ex-namorado com comportamento abusivo é muito maior, porque o cara quer voltar. Muito maior do que o cara que tá vivendo ali, né? Muito maior, muito maior. Deveria ser revisto isso daí. Não, foi revisto. Só que toda vez que você corre o risco de desproteger a mulher, você pode estar matando aquela mulher. Que foi o que aconteceu com a Elisa. Luana, eu tô falando com uma futura deputada? Não sei. Não sei. Eu nunca digo nunca, sabe? Eu tenho más experiências com política, eu não tenho muito assim, eu não tenho muito trato com isso. Porque você é uma pessoa que está vivendo o dia a dia, você é muito... Mas eu sei que viver o que eu vivo hoje depende 100% dos caras que estão lá, né? E como é que é você trabalhar em Brasília? E aí eu vou te fazer uma outra para a gente chegar no final. Você trabalha em Brasília, e Brasília é o lugar que, na minha visão, acontecem os maiores crimes que não vão pra frente. Porque eu trabalhei no CQC, eu vivia ali, eu falava, meu Deus do céu, cara, eu tô vendo aqui na minha frente coisas absurdas acontecendo e as pessoas... Aí vai lá na militância de um, a militância do outro e nada acontece. E eu não tô falando do brasiliense em geral, tá bom, galera de Brasília? Um abraço, viva, tal. Mas a gente sabe que tem o filho do deputado, o filho do senador... Você tá falando de crime de colarinho branco. Pronto, né? É esse o termo que eu queria dizer. Como é que é pra você ser delegada? Você fez direito porque você queria responder às questões judiciais do seu país e você tem totalmente uma boa intenção. Como é que é viver em Brasília sendo delegada? Então, mas é um questionamento que eu me faço todo dia em qualquer situação. Eu acho que não é em Brasília, eu acho que o delegado em qualquer localidade que ele tá, ele tem que parar para pensar. Porra, que legal, todo dia eu tô prendendo aqui o maconheiro, né? Que a polícia acha aí na rua, o cara aí da favela, o preto, ele vem para cá. E aí eu vou na festa ali, que é R$1.000 o ingresso, e a galera tá usando lança pra caralho. Oferecendo para você, inclusive. Entendeu? Então, assim, as hipocrisias da gente taxar o que é crime, o que é bandido. Pô, se a gente vai taxar que crime é isso, bandido é isso, irmão, então por que eu tô falando que esse aqui é mais ou menos criminoso, claro, mais ou menos bandido? Se a lei é cega? Por causa do status social dele, por causa da detenção de poder que ele tem. Só que isso é feito o tempo todo. Seu telefone toca, do tipo assim, olá, doutora, tudo bem? Então, eu sei que eu tô sendo investigado, tem um amigo meu que tá sendo investigado, me investiga não, pra você não ter problema aqui. São telefonemas ou coisas assim que eu já nem... Eu não atendo telefone. Na Tudo delegacia eu já não atendo telefone. Então, não vou fazer uma pergunta específica pra você. Você acha que delegados, não você, tá? Pergunta polêmica. Tem delegacia com conchavo? Eu não... Você quer acabar com a carreira dela? Não, não ela. Eu não conheço, Não, mas mas eu não negaria realidades, né? Então eu vou falar a minha visão. Eu acredito, inclusive, que nós policiais somos estigmatizados pela sociedade exatamente porque houveram policiais corruptos. Mas eu não tô falando da corrupção, porque a corrupção não deixa de ser uma corrupção. É corrupção, o cara que aceita qualquer tipo de vantagem, amizade, troca de favor.
para atuar ou deixar de atuar. Porque o meu achismo leva pra esse lugar e, inclusive, eu acho que o fato de você ser mulher é mais interessante até, porque eu acho que o homem é muito mais corruptível do que a mulher. É minha visão, eu tenho essa teoria, vocês sabem disso. Talvez pelas nossas ligações com o poder de mais tempo, a gente aprendeu a lidar com o poder. Mas eu tenho esse achismo do tipo assim, cara, tem lugar que não dá pra trabalhar de forma honesta, é impossível. Não é seu caso, mas tem lugar que não dá, porque você vai prender um cara, o seu telefone vai tocar. Eu vou falar de mim, pronto, pra ficar mais fácil. Rio de Janeiro. Por exemplo, mas eu vou falar de mim. Eu trabalhei no CQC, que era um programa que fazia questionamentos pra políticos. Quantas vezes eu entrevistei, sei lá, um político XPTO, também não vou citar nome, mas um cara com muito poder, toca telefone na Band e fala, tira essa parte da matéria. E a Band tinha que tirar, porque a Band, digamos, a afiliada da Band do Maranhão, o dono era esse cara que eu tava dando porrada. Mas pra mim, Então deve acontecer em tudo que é só lugar. se eu sou doida pra falar que isso não existe. Isso é o tal do arrebentar pro lado mais fraco. Por isso que acaba o cara do lança-perfume milionário não sendo preso e o pobre vai ser preso, porque esse pobre ele não vai ligar, não sabe nem o telefone. Ele vai estar lá precisa o prender tempo alguém. todo, entende? Então, assim, a gente tem... Eu acredito hoje que se você quiser combater uma criminalidade, qualquer que seja, tráfico, você tem que seguir o dinheiro. Segue o dinheiro. Você não tem que... Você quer combater o tráfico que está acontecendo todo dia na esquina da sua casa? De onde vem o dinheiro? Alguém está ficando rico com isso aqui. Então você tem que ir na raiz. Não é só na ponta. Você ficar batendo aqui na ponta. Vai ficar voltando. Vai ficar voltando. Você tem que bater ali. E por que ninguém vai até lá? De onde vem o dinheiro? Porque esse cara é o cara que está comandando muita coisa. E às vezes também e utiliza técnicas muito robustas e específicas de crime. Pô, gente, a colaboração premiada é tipo assim, eu não consigo descobrir isso aqui, vamos fazer um acordo com o Estado. Tem doutrinador, inclusive, que chama a colaboração premiada de atestado de fracasso da polícia. Me explica. Porque você precisa fazer um acordo com o bandido para descobrir como funciona o esquema, porque você não consegue chegar lá. É uma delação. A delação, a colaboração, né, ou delação, porque delação sempre você está dizendo quem que é o outro. Colaboração não necessariamente, você pode falar onde que vai acontecer o próximo crime, onde que está um produto, o proveito do crime, o dinheiro. É uma ajuda, é uma colaboração. E por que isso? Porque a estrutura processual penal brasileira, garantista de direitos fundamentais, etc., ela é contrária a você descobrir o que está acontecendo. Ela é protetora vamos lá. Da criminalidade nesse ponto. Outra perguntinha. Tem coisas que você sabe que você não pode ir atrás? Você fala, puta, eu não posso ir atrás disso. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, não. E se acontecer? Chegar um dia e falar assim, ô doutora, você é tão legal, mas mexe nisso não. Mexe nisso não. Fica quietinha. Vai ver lá o caso do menino que bateu na mulher, vai lá. Isso aqui é pesado. Eu acredito que automaticamente, se eu tiver que tirar alguma coisa minha, eu vou comunicar à direção da polícia. Eu passo a bola para lá, para quem é maior do que eu. E essa é a vantagem de ter uma irmã gêmea, né? Então eu passo para a Porque direção. qualquer coisa foi ela. Ela é muito diferente de mim, então não dá. É mesmo? É uma gêmea diferente? Vitelina. Bem diferente. Bem diferente. Então ela teve sorte, porque ela ia tomar de porrada das pessoas. Então, assim, se a briga é de peixe grande, manda pro peixe grande brigar. Eu tô aqui no meu plantão. Se a treta ficou grande, eu comunico corregedoria, comunico direção. E aí, vamos todo mundo. Não adianta você ser a justiceira. Isso é filme. Não vou peitar sozinha, não. Isso é filme, né? Isso é filme. Isso não existe no Brasil. Até porque você ama a sua vida. Mas é uma coisa, mas também não dá pra você ser covarde. Não, tudo bem. Você tem que fazer. Entendeu? Você tem que fazer a sua também função. Não fazer nada, eu acho que você tá no lugar errado. Mas você pleitaria ser corregedora? Você quer esse caminho? Não, nem chego lá. Por que nem chega lá? É uma coisa que eu falo, que talvez seja bem polêmico, é que às vezes as pessoas pensam que o concurso público, ele não prega diferenças salariais, mas prega. Cargos de direções e chefias são remunerados. Mas você ganha menos que um delegado homem? Não, mas assim, os cargos de chefia e remuneração vai ver a porcentagem de mulher e homem. Tá. Mas não é por uma questão histórica também? Também. Mas e aí, a gente não vai romper? Mas você já rompeu uma vez.
Mas Você assim... pode romper de novo. Acho que aí é você sendo aquela mulher que a gente estava entrevistando Mas no começo. vamos voltar na política. Quando você analisa a política latino-americana, a sociedade não vota em mulher. Eu acho que vai mudar isso, sabia? A sociedade não vota em mulher. Por isso que não adianta você Mas garantir... a gente teve uma presidente mulher. E aconteceu o que aconteceu. Ela teve 2 mandatos. O outro mandato ela saiu, mas ela ganhou 2 vezes, entendeu? Mas assim, quando você pergunta para quem é mais conservador, vai dizer que tinha um homem por trás. E assim, e não Tá, adianta concordo. você garantir também, eu vou garantir, tem que ter tantos % de mulher aqui Não, candidata. entendi. Aí fica ruim. Porque ela não vai ser votada. Ela vai- Eu tenho uma visão. Eu já falei isso aqui no Achismo umas 500 vezes. Que é o presidente que eu já falei isso pra vocês. É verdade. Fala aí, pra você ver que eu não tô mentindo. Quem que eu Na vou... live, você lembra? Quem que eu votaria? Na mulher da Magazine Luiza. Pronto. Essa é a minha visão. Minha visão de mundo é o seguinte. Luísa Trajano. Sabe por quê? Eu acho que Luísa Trajano eu botei como um exemplo. Não precisa ser ela, nem sei da capacidade dela pra isso. Coitada, às vezes amanhã nem quero, tô fudendo a vida dela. Mas eu acho o seguinte, por ser, sei lá, ter as minhas noções de vida e o cacete, eu acho que o melhor presidente do Brasil é uma mãe. Calma, não é a mãe, ai, tadinha, bonitinha. Não. O brasileiro, por ser latino, a gente respeita muito a mulher nesse lugar. A mãe cala. Você sabe como presidiário, na hora H, ele chora pela mãe, né? A mulher Canta hinos. A mulher é a parada foda. O problema da mulher, na visão de muito brasileiro, é aquela coisa assim, mas ela não entende de economia. Se você pega uma mulher que pegou uma empresa e transformou ela num bagulho muito foda, você junta 2 qualidades que nenhum homem tem, cara. Que é o lado humano da mulher, que poucos homens têm, com esse lado burocrático, né? E aí tu junta e fala, não tem o que falar. Não tem o que falar. Essa mulher, ela pegou um negócio... Então, minha presidente é Silvia Design. Vou deixar mais claro. Silvia Design para presidente. Eu voto na Silvia Design. Gato ou não? Eu posso falar, a Silvia Design para mim é a melhor presidente do Brasil. Ela é a mulher, ela é mãe, ela é do Nordeste, tem toda a qualidade. Se veste de gato, empreendedora, vende sofá para rico, para pobre. Parcela em 10 vezes sem juros também. Parcela em 10 vezes sem juros. Para mim, eu tô falando sério. Mas às vezes e também você tem que levar em conta que às vezes essa mulher foda aí que a gente tá falando, Nem quer também. ela não consegue nem escolher isso, porque ela é imposta para ela uma dupla jornada sempre. Ah, sim. Se você é mãe, Mas para pra filha, não pensar, sei o mas quê, para pra pensar, ou mulher. você quer a carreira. Aí ela, Mas doutora, eu vou ser mãe. eu sei, mas pensa que essa mulher, ela conseguiu vender móvel no mercado que tá cheio de libanês, os caras mais machistas do mundo, ela tá vendendo o móvel dela. Mas é uma Quanto mulher que ela já passou. foda. Mas eu vou te falar uma coisa. Essas mulheres Você vai parecem ver muito que foda. vai ter gente que vai falar assim, por exemplo, a Luana, legal, ela é delegada, ela é professora, ela é isso, é aquilo. Mas coitada, né, tá solteira. Porque tem um treinamento de que a mulher, para ser bem-sucedida, Então, tem que estar num relacionamento. eu entendo o seu ponto. E você vai ser um bom vivant se você for solteiro. Ninguém vai te julgar, homem. Nossa. Pelo Eu contrário. acho que é que eu não posso falar por todos, eu vou falar por mim. Não, é óbvio que tudo que eu tô falando aqui é o achismo, generalizado do é o senso programa, comum. achismos É o no senso comum. É o senso comum. Graças a Deus a gente tem várias exceções e aqui tô para mudar essa exceção, trazer essa exceção. Até porque, Maurício, eu acho que uma das causas da gente ter tanta violência doméstica em relacionamento é a mulher não sair daquele... Status quo. Não sair daquela relação com medo de ficar sozinha. Não vou, o cara falar, você não vai conseguir ninguém. Mas eu acho que nos tempos de hoje, só tô achando, nos tempos de hoje é porque eu tenho uma visão mais de São Paulo, você tá em Brasília. É importante furar a bolha. Isso Sabe? é importante. Às vezes eu olho e falo assim, cara, eu vejo pela coisa que tá... Obviamente tem exageros, tem radicalismo, igual mesmo a gente estava citando. Mas eu vejo que a tendência é esse pêndulo virar. E aí eu te pergunto sobre o fato de você ser solteiro. Óbvio que eu vou ter que entrar nesse tema porque tem preconceito da sociedade no tipo assim, ela é machão. Exatamente. Uma das coisas até que eu falava com a minha psicóloga. Talvez a imposição de medo, de intimidação que eu possa trazer. Tudo isso vai contando. Mas O você pessoal era... chega no Instagram, Hã? o pessoal manda DMzinha te cantando. Manda. mas isso é manda normal, sem chega... noção. Vai chegar de qualquer Chega jeito. de qualquer jeito. A questão que eu quero saber é qual que é o susto da pessoa. Porque imagina que a pessoa tá na balada, você tá lá tomando o seu belo Moscou Mule,
Ela escuta um TG preso, né? Não, tá lá. Ela tá tomando um moço com milho. Aí chega o cara e fala assim, oi, tudo bem? Beleza? Você fala, oi, tudo bem e tal. tudo bem. Que legal. Você é da onde? Goiânia. Ai, que legal. Pô, adoro o Gustavo Lima. Eu também. Começa a cantar. O que você faz da vida? Eu sou engenheiro e você? Delegada. Como é que é a reação? Então, até hoje eu só usei isso aí pra sair do negócio, né? Ah, entendi. O cara fala assim, eu queria tanto te conhecer melhor. Eu falo assim, só se você adivinhar o que eu faço. Aí ele vai errar e eu vou embora. Mas normalmente é isso. E geralmente eles falam o quê? É, professora. Ah, você tem uma coisa meio... Você tem uma dialética boa. Aí ou então eles falam dentista. Falei, nossa, que pena, né? Mas eu também já fico na cabeça, se ele acertar, eu vou falar que eu sou professora, porque eu também sou. Porque você não quer ficar com ninguém, essa é a parada. Naquele momento que eu quero. Mas basicamente, tem aquele espanto, né? Cara, nossa, Eu sério? acho que não é espanto, mas tem uma coisa... Espanto é uma palavra forte, mas eu acho que tem uma coisa meio... É tipo Uau. você chegar com Não, é tipo. É tipo chegar com astronauta. Se eu tô na balada, pensa você tá conversando com um cara, o que você faz, Jaime? Eu sou astronauta. É. Acabou, esse cara te ganha, lógico. É verdade. O cara é astronauta. O cara tava em Marte semana passada. Vai Você low quer budget conversar com pra esse cara? Claro, não, assim, tem esse ponto que eu falo, a interjeição, né? Sério? Lógico. Nossa, mas onde? Isso te incomoda Como? ou você entende? Não me incomoda, não. Tá, e essa coisa por fato de você ser mulher solteira, os caras da polícia, tem uns caras que, aí, delegada, parabéns, chegando. Como é que é? Você vai postar uma foto no Instagram, que você tava em Arraial da Ajuda, você fala, puta, vou botar de biquíni, os caras vão encher o saco, como é que fica isso? Então, dentro da minha delegacia, a minha equipe é só composta de homens. E, na verdade, eles são bem protetores comigo. Então, nunca aconteceu isso. Tá. E eu também não sou uma pessoa que expõe a minha vida pessoal. Tá. Então, na verdade, as pessoas vão descobrir que eu não estou namorando nesse programa. Porque até Aí, então eu galera, estava, pois é. né? Muita gente vendo esse programa pra saber se ela tava ou não tava namorando. agora, cara. Galera da fofoca aí. E então eu tento ser esse máximo reservada, não numa questão de que eu tenha que impor você ser assim, ou porque eu não devo satisfação, mas é porque eu acho que você misturar trabalho, porque eu uso a minha rede social para trabalho, sabe? Sim. Com essa máxima exposição, eu acho que tudo que você expõe na rede social, você acaba criando um vínculo de dever. Se eu ficasse expondo o meu relacionamento lá, eu tinha que ter, para mim, um dever de falar, olá, gente, nós não estamos... Então, como eu não exponho, para não ter esse problema. Concordo, você é profissional só. E nesse ponto eu não vejo. Agora, o preso bêbado, ele é maravilhoso, né? Ele não tá nem aí se você namora, se tá... O que já aconteceu? De tudo. Já teve uma vez que eu tava com uma calça de onça, eu fui perguntar a qualificação dele, fulano, matador de jaguatirica. Falei, meu Deus. É um vídeo de bêbado do YouTube. Caralho, eu adoro aqueles vídeos do Jeremias bêbado. É mesmo, é? É, tipo assim, eu falei, como é que é? Matador de jaguatirica. E eu falei, nossa... É onça pintada isso aqui, na verdade, né? Tipo assim, e entre outras N situações do cara não perceber a mesma coisa, não acha que ela é delegada nem nada. Sim. E dá... É mais por descredibilizar. É porque o bêbado, ele perde a noção, né, de onde que ele tá. Então ele dá aquela assoviada. Eu nem bebo. E aí, gata, não sei o quê. E eu... Bêbado implorar pra ser preso pela doutora Luna. Já aconteceu? Faz o crime. Pelo amor de Deus, me prende, doutora, no seu coração. As coisas assim? Tipo isso, me prende, me leva pra revista. Eu vou levar. Pode deixar. Tonhão, vem cá. Exatamente. Lindo. A mulher pode fazer revista no homem? Pode, se não tiver. Ao contrário que não. Não, pode. Pode também. Eu parto do pressuposto que o Estado é neutro. Você tá ali pro que deve e é. Estado Estade. Então, assim, você tá uma treta lá, eu vou me recusar? Eu vou pôr em risco toda a minha equipe porque eu não quero, sabe? Eu não tenho essa. Eu tenho uma pergunta final pra você, doutora, que é muito importante pra minha equipe. Ixi, Maria. Não é pra mim, é pra minha equipe. Quantas passagens? O quê? Não, é muito importante, assim. O que gera a prisão por droga? Então, a lei de drogas, a gente tem vários tipos penais nela. A gente tem que observar mais o 33, parágrafo 1º, 34, 35, 37, que são os considerados... Não, eu vou chegar. Que são os crimes considerados equiparados a hediondo.
Mas a lei de drogas também tem o 28, que é o posse para consumo. Posse, porte de drogas para Que é o consumo da pessoal, turma. Tá. né? Eu dou a índio, presta atenção. Aí o parágrafo primeiro traz o cultivo dessa droga sendo também criminalizado. E então, dentro da lei de drogas, você tem várias Então, condutas vou dar uma ocasião. que você vai conseguir encaixar. Só o 33, que é o tráfico, tem inúmeros verbos. Ceder, transportar, trazer consigo, expor à venda, oferecer, ministrar. Oferecer. Oferecer ainda que gratuitamente. Oferecer é tráfico? Dê um peguinha pro amigo na roda. Tem um cara aqui, não vou falar o nome. O Luiz. Tá fumando um negócio ali. Não teve um cara que fez um open back numa festa de aniversário? Teve. Rapper, né? Felipe Red, não foi? Se ferrou. Porque assim, você tem o que eles chamam de tráfico compartilhado, que não é tão ruim. A pena é bem menor, mas é crime. Que é você oferecer, eventualmente, a pessoa do seu relacionamento, sem lucro, drogas, para junto consumirem. Aí, isso daí não tem pena. Tem uma pena menor. Então não ofereça drogas, viu, galera? Dica pro Marcão. Na rodinha, Não, tá na rodinha. não. Aí você tem que Seja egoísta. Você tem que ser esperto igual os caras que vão parar na delegacia. Os caras juntos, você sabe que o cara tava vendendo pro outro. e Não, fala, é meu, é meu. não, a gente tem um relacionamento. Aí pode. Mentira. Os caras virar gay pra não ser preso? Mas aí eu boto lá no depoimento qual que é o nome da sua sogra, onde vocês se conheceram, aí já era, né? Isso é uma dica muito boa, Maurício. Não, ela já falou que ferra. Já Não, roubou. não, é só você saber o nome da mãe do cara. Ó, galera, pra usar drogas, hein? Olha só. Não, tô Seguinte. ensinando não. Você quer usar drogas com teu amigo? Saiba o nome da mãe dele. Inventa um Endereço, relacionamento. Comida favorita. Quer dizer, então, se o cara tá usando droga E ele oferece para uma pessoa do seu relacionamento. O que é seu relacionamento? Então, a doutrina vai dizer que é tanto o relacionamento amoroso quanto o relacionamento íntimo de amizade. Mas a gente não tem uma jurisprudência certa. Mas Puta, é muito difícil é isso. muito difícil. Eu falo isso, a lei, ela é elitizada, Maurício, porque ela era para ser clara, para você pegar aquilo ali, ler e falar, beleza. Não vou fumar hoje. Não, Entendi. mas ela não é. Você precisa pagar um advogado para entender aquilo ali. Exato. Mas que vocês, é também caro pra gostam, cacete. vocês também gostam de falar no juridiquês gosto. para vocês ganharem mais dinheiro também, doutora. Eu A sou a turminha pessoa lá que de eu vocês tento lá mais do OAB. falar mais simples Vocês gostam, vocês ficam lá no possível. WhatsApp. Peguei mais um cliente que não sabe o que é jurisprudência. Vocês fazem isso. Caput. Não faz? O caput. Faz. Vocês são O filha da dolo. mãe. Tava com dolo. Vamos lá. Vou dar um exemplo, um amigo meu, o Avoc, inventei um nome. Ele tá usando maconha. Imagina, tá andando, fumando maconha, Rio de Janeiro. Chegou a polícia, o que pode acontecer com esse cara? Bom, então, a gente tem eu vou te trazer prática e teoria. Bom, a lei, a gente teve uma decisão da STF recentemente, falando que a pessoa do artigo 28, o usuário, ele não deve ser detido, ele não deve ser privado da sua liberdade e ele não deve, prioritariamente, frequentar um ambiente policial. Ele deveria ser levado para a presença de um juiz. Só que isso não acontece. Peraí. Ele tá fumando. 2 da manhã. Passou Sabadão, a polícia. sabadão. Sábado à noite. Deveria levar a presença do juiz. É isso Depois que está do show escrito na lei. do Fábio Porchat. Está escrito na lei isso. Aí ele vai lá. Que ele deveria ser apresentado perante um juiz. Mas você vai acordar o juiz, 2 da manhã. Juiz, tava fumando Mas tem maconha. plantão judiciário. Entendi. A Carmen Lúcia falou que esse artigo da lei de drogas, ele é constitucional. E é exatamente para evitar... Inconstitucional. Constitucional. E que era exatamente para evitar que o usuário frequentasse um ambiente de detenção, etc. E tal. Por quê? Porque a lei, o artigo 28, ele não tem nenhuma pena que vai fazer você ficar preso. Mas qual é a Nunca. função então disso? Você vai lá só falar com o juiz? Eu tava meio fumado mesmo. Mas Você vai fazer o que lá com o juiz? aí é o que eu falo. Quando você vê a jurisprudência se portando assim, e a lei se portando assim, é porque quer descriminalizar. É óbvio. Mas eu não entendi qual que é a função social disso. Você pega o cara, tá fumando o Avoc, que eu inventei o nome. Você leva o cara lá pra delegacia pra falar com o juiz. O que vai acontecer com ele? Então, aí ele vai receber as penas do artigo 28, né? Que é? Advertência. Não use Eu não vou usar mais, obrigado. Vai embora. Isso aí tem conchave com a Uber. O cara pagar a Uber. Exato. o bebeque. É o Berbeck. Tá, beleza. Esse meu amigo Avoc, de novo. Mas é isso que eu te falo. Eu, como delegada, eu sou a favor de descriminalizar a droga, vendo a realidade da violência do país e o que ela gera? Não.
Mas eu, como delegada, vendo o que isso custa para o Estado, Porra, que eu vou lógico. lá, faço um teste naquilo lá, levo para a perícia, gasto um dinheiro, policial, o tempo dele, que estava ali, papapá, para fazer uma advertência pro Você, cara. no começo da entrevista, você me falou uma coisa que foi muito interessante. Você falou assim, pô, a gente acaba aprendendo... Não começou, não, no meio. Pô, a gente tá aprendendo o cara que tá usando maconha, mas, puta, o cara do poder tá lá fazendo merda. Então, assim, você acha que existe uma cota? Isso que eu queria saber, assim, a meta. Gente, temos que pegar hoje 10 bandidos, hein? Pra delegacia funcionar. E o cara fica procurando maconheiro na rua. Olha só, na Polícia Civil, no Distrito Federal, até onde eu sei, não. Mas eu já tive conhecimento, inclusive, que tem portarias em algum estado que o policial ele ganha gratificações ou prêmios por arma, por exemplo. Eu acho até Justo. razoável, Tá. né? Retirar arma de fogo, principalmente na mão. Tudo bem, isso é bacana. Isso aí, ok. Mas Que a assim, arma vai prejudicar. cota, não. Até porque Brasília, por exemplo, eu acho que ela é muito mais consciente de delegacia. E de O pessoal droga também, que gosta tem de de ir pra galera usando delegacia. droga lá. Que é Não isso? posso falar isso do Brasiliense, cara. Mas, enfim... Eu também não tô falando, foi o Luiz que falou pra mim. Enfim, então, você tem que observar que que tem outra coisa também, Maurício. A gente está aqui conversando, falando, pô, porque o preto é o pobre, não sei o quê. Ele é usado para criar leis, mas essa lei não chega nele. Porque o pobre e o preto continua lá na cadeia. Chega nele na forma de punição. Não chega nele na forma de Ou você acha que quem informação. consegue chegar no STJ, STF, não está pagando caríssimo no Cara, é advogado? maravilhoso você tá me falando. É bizarro, né? Porque assim, o preto, na verdade, ele é o grande Ele é a massa. causador da lei pra fuder ele mesmo. Tudo é para... Ai, não, vamos... Ai, a gente vai conseguir uma jurisprudência. A jurisprudência agora é assim. Que bom, essa jurisprudência chega lá no cara. Não, se ele não tiver um advogado para lá pleitear, o juiz não vai falar assim, deixa eu ver quantas pessoas aqui se encaixam nessa... Não tem como. E não é culpa também do juiz ou de quem deixa de fazer, porque está estufado, perdeu o seu controle. O direito penal tem sido utilizado como forma de correção social. E ele não é só isso, mas ele não é o único. Ele deveria ser o último, na verdade. É o último recurso, né? Deveria ser. E agora com o Twitter aberto e as pessoas se xingando, o que tá vindo de processo bosta e besta por injúria acaba atrasando mais ainda o Estado. Mas o problema também, Maurício, é que a gente tem duas vertentes aqui. Realmente tem várias coisas que são bosta, assim. Eu sou xingada o tempo todo. Eu não entro com ação contra todo mundo. Mas tem coisa que quando passa do limite... Não, mas aí você tá falando de difamação. Eu falo assim, quando você vê que o discurso é muito violento, independentemente da fala. Que seja. Mas uma coisa é falar, você é ruim. Você falou merda. Outra coisa é falar, você é uma piranha. Isso daí é uma coisa Exatamente. que, excessivamente, você precisa tomar uma atitude. E eu acredito que a internet, ela facilita quando você consegue criar o tal do fake. Entende? E a minha teoria é de criar os presídios virtuais. Eu vou falar dessa teoria em breve. Sério, eu não conheço. Porra, tem que ter alguma punição que seja um presídio virtual, velho. Porque assim, o Estado já tá inflado. Você vai prender o cara que falou no Twitter uma merda, tu vai pegar esse cara, tirar, jogar ele na delegacia, e em vez de prender um cara que tá assassinando, tem que ter alguma coisa, mano. Você falou merda na internet, Mas, uma assim, semana Vai sem abrir o usar. Zoom, tem que ficar lá no Zoom. Mas é por isso que a tem que gente... ficar no Zoom. Você tem que ficar no Zoom. A Mas- pessoa entra e olha lá o Olha lá o babaca. Olha lá, falou merda, né? É isso aí. Mas Parceiro de host. Canceneiro de... Credo. Fala, pessoal, ó. É isso. Boa noite. Tem que ter, mano. Presídio Agora virtual. abre a janela, banho de sol. Porra, olha que ideia genial. O cara tem que ficar no Zoom. É. 3 Mas sabe dias. o que acontece? Por isso que a regulamentação da internet, e sei lá, eu tenho muitas... Tudo pra mim tem várias falhas. Ela é necessária, sabe? Porque você só consegue fazer isso aí se eu souber quem que é esse cara. Sim, já tem um anônimo. Mas isso daí vai mudar, né? Tem que mudar. Tem que mudar. A parte de anônimo, o índio vai ficar bravo. Mas eu sou a favor mesmo. Não tem anonimato na internet, mas todo o resto eu falo. Não, se você quer ser anônimo, beleza, mas me dá um CPF Não, pra você você precisa ser abrir anônimo seu na sociedade. Para mim, as regras deveriam ser iguais, aplicadas no offline e no online. Eu acho que você consegue se passar, né? Não teve o cara lá, o estelionatário da Gol lá. eles Não, mas passam aí pra é outra uma pessoa. coisa muito específica. Não, mas eu tô falando assim... Não é o se arroba você- Carlinhos12. Se você quer criar um nick anonimado, beleza. Mas
O seu nick tem que ter o seu CPF. Claro. Eu E concordo. pronto, Eu concordo, acabou. Eu concordo. Isso Porque daí se eu você concordo. fizer merda, Lógico. eu vou te pôr no Zoom online. Ah, a doutora Luana é pedófila. Vamos ver quem que falou isso. Não dá pra ver quem que falou Não isso? dá pra ver. E Não, aí, isso eu concordo. e aí você fica aquela briga pra sempre, porque você tem uma empresa internacional, que o Sim. que ela entende que é liberdade de expressão é diferente do liberdade de Não, expressão não, no eu Brasil. concordo. Aí vira treta. Eu concordo. E eles, assim, cagam. Né? Eu sou um ignorante, mas assim, as leis aplicadas offline deveriam ser aplicadas online. E a prisão online deveria ser... Pronto, vou finalizar com A isso. gente vai bolar isso aí. Vamos criar a prisão online. A prisão online é o seguinte, o cara falou besteirinha do colega no Twitter, fica no Zoom, Isso. ele não pode sair do Pô, Zoom. não tem Candy Crush, nada. Não tem que... Não, é Zoom. É igual quando você vai fazer teste de CNH. Isso. Fica com a câmerazinha, o cara fica te olhando, fica um cara te olhando. Douglas, agora pode abrir a janela. O cara vai abrir a janela. É isso aí que tem que ser feito. iFood, porque não pode sair. iFood. E iFood tem que ter 10 reais. Isso. Não pode Máximo pedir mais. limite. Mas você tá comendo. Uma vez estava na Uma delegacia, batata? chegou um iFood por presa. Eu falei, ué, você quer tá pedindo lá de dentro da cela? Já teve isso com você? Já chegou um iFood por presa lá. Maravilhoso. Não, mas a família tinha pedido pra Ah, entregar. Só que no primeiro momento a gente ficou assim, não, o que é isso? Chegou iFood Maravilhoso. por presa. Você sabe que é triste? Ele comeu melhor que você aquele dia, né? Ah, não, eu sempre como. Mas, Maurício, eu Sim. sei que a gente tá com o tempo estourado, mas tem como fazer só uma perguntinha, que é sobre o golpe do Tinder. Tem uma dúvida. Rola mais com homem ou com mulher, cara? Cara, com homem. Com homem ainda. Homem é mais trouxa, cara. Mas Mas nem... a mulher tá solteirona, 50. Mas calma aí, homem, porque cara, o autor pode ser homem também, se passando por mulher, né? Entendeu? É meio muito você. Você caiu no golpe? Você tá muito. Era deixar... Depois a gente conversa, fica tranquilo. Essa pergunta foi muito específica. Eu tenho uma dúvida. Se você mora no Rio de Janeiro e tem um Tinder Tem uma e torce dúvida. pro Vasco. Só que quem chega na delegacia mais é a mulher. O Porque homem o cara não vai. fica envergonhado. É lógico, né? Tá, cara. Lógico. Pro cara chegar na delegacia é porque o trem vai desmoronar. Ele já deu todo o dinheiro pra ela. Ela já tá... Porque o golpe do Tinder, normalmente, o que funciona é a mulher pegar o cara casado e começar a chantagear. Entendeu? Eu recebo muito mensagenzinha de mulher que manda assim pra mim. Oi. Eu falo, ih, vai vir merda. Aí eu já bloqueio. Do nada. Eu olho pras mulheres e falo, essa mulher tá mandando um oi muito sensual. Tem muito i nesse A oi. mulher é maravilhosa. É. uma Oi, gatinho, modelo. pra mim? Vou falar 3 da tarde? teu texto novo foi muito bom. Aí fala, pô, não mandei tão bem assim nesse texto novo. Não, texto novo até vai. Se você, mulher, quer fazer um golpe comigo, manda um texto novo, foi bom. Porque aí eu caio. Aí tu acredita. Oi, gatinho, coração, pra mim, bloque. Na hora eu falo, alguém tá querendo ganhar dinheiro nas minhas custas. Não caio, não Aí caio. o homem não vai, cara. Por exemplo, rapidinho, só pra dar um contexto. Homem, por exemplo, que tem treta com trans, ele não vai na delegacia. Ah, lógico, ele não quer ser Não mal falado vai, na sociedade. De né? jeito nenhum. Até porque vai chegar o delegado e falar assim, pô, amigão, essa mina, porra, E pra esse, é você... então, e esse é o medo da delegada da mulher, que ele sabe que a mulher vai espalhar pra... Você viu que foi O pego com cara travesti? já falou assim, olha, pelo amor de Deus, não entrega esse telefone pra minha mulher, não. Eu falei, então tá. Você é a mulher dele? As coisas dele. Aí, ó, tá vendo? Ué, mas é porque eu tenho Não que entregar confio. pra alguém por lei. Olha Só tinha só. mulher, infelizmente. Eu acredito, por mais delegadas mulheres na sociedade, eu posso falar, pra investigar, eu conferia muito mais na delegada mulher Lógico. do que o tião lá, que como é que entra no e-mail? Não dá. Ela vai, já tem conchavo. Léo Dias pra delegado, hein? É o futuro do Virtual. Brasil. Virtual. O Léo Dias é o cara que fica olhando ainda. Léo Dias é o cara que Porra, a gente fechamos aqui várias conclusões maravilhosas. Muito obrigado, Obrigada, doutora. eu. Adorei. Também. Espero que você aproveite seu presente da Insider. Com certeza. Ó, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da doutora. Fala aqui na câmera fechada. As redes sociais da doutora. Não vá com chaveco. Por Ou vá, favor. tu não sabe se ela quer. Não quer. Não quer. Não Dá quer. pra não cair no desacato também. Isso é maravilhoso. Também tem flagrante. desacato, né? Porque Até onde é chaveco, até onde é desacato. eu acho que é forçação você botar o cara bêbado como desacato. Sabe? Porque desacato é te desrespeitar. Aí, Índio, liberou hoje pra você. Não tô liberando, não. Mas é que tem um nível, né? O cara tá bebaço, velho. Aí, eu sou a gatinha. gatinho não é desacato. Entendeu? Não, gatinho não é desacato. Agora, você te chamar de... dizer, Aí, vagabunda. jantão. Aí o cara me chama de vagabunda. Eu falo, vagabunda não vai botar fiança pra você hoje. Já te chamaram de vagabundo. Oxe! Eu já sei que eu não vou vencer no cara na minha raiva, então eu vou no deboche. Aí você falou o quê? Desse jeito, a sua vadia.
A vadia vai dormir em casa e você vai ficar aí. Do caralho. Maravilhoso. Senhoras e senhores, está aqui a descrição aqui do vídeo, além do meu cupom da Insider, as redes sociais da doutora. Cuidado como você conversa com ela, porque ela vai te prender, tá bom, gente? Muito obrigado. Deixa o like, cara, eu preciso muito desse like, sabe por quê? Esse like faz o vídeo chegar. Cara, não custa nada pra você, você já tá com o YouTube, só deixa o botão, a gente faz um trabalho tão legal. Dá um like, o negócio é de graça. Porra, é de graça, cara. Se a gente começar a cobrar por like, eu até entenderia se eu não botar. Mas dá, compartilha, fala, olha que doutora legal, passa pra galera, faz esse vídeo chegar e comenta alguma coisa aqui embaixo. Ninguém vai comentar. Manda né? dinheiro pra gente, tem que mandar. Né? Tem? Tem. Pede pra galera mandar dinheiro. Tá na merda, gente, né? Porra, manda um dinheiro aí que tá foda. Talvez uma das pessoas será demitida. Quem será? Escreve aqui embaixo quem você quer que seja demitido. Um abraço, tchau, tchau.